quarta trombeta que foi no Sol. Logicamente, esse terremoto, até um amigo nosso, Marcelo, mandou lembrança para você. Marcelo, que eu tenho um pessoal que a gente conhece, que o Fred conhece, que eu conheço, o Marcelo, tudo lá do Sul, e às vezes eles mandam algumas coisas e ficam perguntando pra gente. E o Marcelo, ele tá monitorando só, falei pra ele, continua monitorando, qualquer coisa você me avisa. Legal. E ele fez uma pesquisa, porque teve... vocês, então, todos aí que estão aí. o Marcelo, pro Marcelo... pra dar a esposa também, pros pitotinhas lá do Marcelo também, lá, que eu acho que você conheceu o Marcelo, o grandão, né? Foi lá no evento que eu fiz, né? Você conheceu ele lá, Abraço pra você. e as filhinhas dele também, que um dia, eu falei da filhinha, o dia que ia nascer lá, ele, eu acertei o dia que a filha dele ia nascer, a novinha. Legal. E o que acontece? Ele tá lá monitorando, e ele foi ver se tinha alguma explosão solar anterior para dar essa de 8.2 lá no México. E não teve. Ainda? Porque quando você tem uma explosão no Sol, consequentemente alguma coisa no Sol, aqui na Terra. Por quê? Sol, luz. Dentro da Terra tudo veio do Sol, magma. Então luz reflete lá, age aqui dentro da Terra. Aí no capítulo 9, ele tem a trombeta jogada, toca a quinta trombeta jogada na besta. O que é essa besta? A besta é a besta que está dentro da água. Porque você tem duas bestas, eu vou adiantar um pouquinho, você tem duas bestas no Apocalipse. A besta do mar e a besta da terra. A besta do mar, ela é gigantesca, a gente vai descrever ela depois. E a besta da terra ela é menor, e ela obedece às ordens da besta do mar. Ela que convoca os babacas para fazer a guerra. Mas tá? Então, só para o pessoal entender quem está acompanhando agora essa história, que tipo de simbolismo é essa da besta? É uma corporação? Não, a besta que você fala assim, física, vamos lá. No nível espiritual, a besta tem no nível espiritual, tem cabeças, tem não sei o que quantos chifres, não sei quantas cabeças. Vamos colocar. E aí é o seguinte, aí vamos falar da besta maior e da besta menor. O que o ser humano está fazendo? Coisa besta. Além de bobagem? Você quer ver um belo exemplo? Quem é que mais ganha dinheiro com o YouTube? Que fala o quê? Ou faz o quê? Os youtubers que falam, né, muita coisa que... Trivial. A moçadinha que eu... Fala o trivial, eu vou colocar trivial, e tem inclusive alguns que colocam umas coisas bestas. O besta que eu tô dizendo, gente, não é no sentido pejorativo. Besta que eu tô dizendo no sentido assim... zoado, sem consciência, tal, e gente ganhando dinheiro às vezes para fazer assim, nós podíamos fazer um reality aqui e filmar, então coisas bobas assim, são coisas bestas, mesmo como realities. Se você colocar um reality que você põe o pessoal confinada, tal, e aí você por outro lado no YouTube, você vê aqueles que passam informações sérias, tem muita gente que passa, também, colocando informação séria, às vezes chega até 1 milhão. O cara luta para ter 100 mil inscritos, o cara tá feliz. Eu quero aproveitar esse momento, já que o Orlando tocou nesse assunto, para dar um grande abraço aí pro pessoal da Realidade Fantástica. A gente se encontrou nesse encontro do Getaway, né? E eu mando então um abraço pro Marcos e Márcio também, que estavam lá, que nos acolheram também, que nos fizeram aí até falar sobre o nosso canal e tal, estão fazendo também esse trocadilho com a gente. Então, um grande abraço a vocês aí e convido nossos amigos então a conhecerem também esse canal chamado Realidade Fantástica, que tem muita coisa do que a gente conversa aqui agora. E outra, Fred, também no próprio Tocando Oculto, faça favor de curtir e se inscrever, no canal, claro, porque eu também tenho o meu, que às vezes eu esqueço de pedir, que é lá do meu, para poder também, para vocês curtirem e também se inscrever no canal. Sim. Porque qual que é o teu canal? Tá como Landor mesmo. Landor? Eu passo Landor com DH, tá? Dado H. O-R. Isso, porque assim, às vezes a gente esquece. E mesmo assim, para poder curtir, para o pessoal ver realmente isso e compartilhar. Porque uma grande coisa é você também, não é só você ver. Compartilha, gostou? Compartilha. É legal, é bacana. Porque assim, então você tá vendo a besta nisso. Então, onde está a besta? A besta está aí, a besta também está na internet, que você vê coisas absurdas, coisas que faz, que ensinam, que vai, então você vê. A música, você vê muita coisa disso também. Também, claro, imagina. Então tá isso, então você tem a representação dela. Então quando você fala no nível espiritual, você tem digamos, uma energia dessa besta. É como se a besta, a gente pode de repente entender, Orlando, como uma analogia assim, como se
dentro de cada luz dos seres humanos que estão na Terra, Sim. muitas delas tiveram apagado as luzes internas. Sim, exato. E tá deixando a consciência, tá deixando a besta sair. Porque não faz sentido muita coisa do que está aí. No entanto, as pessoas agem naturalmente como... Você quer ver uma coisa? O Ademar falava muito, tem lógica de Deus, não tem lógica, não é. Tem lógica o cara roubar a população? Que inclusive foi eleito para curar um pouco das feridas, né? Então, não tem. Deixa mais sangrando ainda. E quem que ajuda a fazer isso? A besta, porque você vê que é uma coisa tão bem agendrada, tão bem coisa, porque você vê que você fala, nossa, eu não conseguiria pensar tão bem como esses caras pensam pra isso. Então quem é que influencia? É a besta da terra e a besta da água. E você tem que admirar quem é a besta. A gente vai chegar na frente e vai falar isso. E o que acontece? Nessa trombeta que joga, ela é jogada também, aí você tem a sexta trombeta que é jogada no rio Eufrates. Tocou. E o Eufrates está o quê? Seco. Faz tempo já. Aí é que tá. Então assim, como diz também, por que besta? Uma estrela que cai na Terra. A estrela que cai na Terra, lembra quando tem o sentido da queda dos anjos? Quando você cai, gente, assim, queda dos anjos. Você tem a energia, você vem naquela época que o ser humano ainda era animal. Então o que que vem? A essência de uma força mais pro animal. O ser humano tá ali, o ser humano ajuda, e também tem o ser humano que não quer ajudar, que não quer mudar. E o mal em si, digamos o mal como uma coisa não palpável, mas o mal como tá lá. Então você tem essa parte, tá? Que é essa também, essa energia que vai. E para o pessoal coloca algum nome que fala queda dos anjos, coloca Lúcifer, que não é, que o Ademar tanto falou, gente, não é, tá? Não é bem essa referência. A referência que tem mesmo dessa besta é outros 500. É o mal puramente. Você tem no capítulo 10, aí onde o anjo coloca um pé direito, o anjo, ó, do livro o anjo que dá o livro, que é o Kamapa. O Kamapa, voltando, o que é o Kamapa? O Kamapa, onde está escrito toda a história do ser humano, história de todo mundo, e ele dá para João colocar. Para comer, desculpa, ele dá para João comer. E ele coloca, ele está com um pé direito no mar e o pé esquerdo na terra. Ele está com o pé em cima de quem? Da besta do mar e da besta da terra. O anjo está, e anjo que eu estou falando não é um anjinho, viu gente? Anjo, quando você fala anjo nesse nível aí, é anjo gigantesco, é a expressão. Quando ele levantou o pezinho do mar, o que acontece? Tsunami. Porque tem terremoto, não tem tsunami. No México teve terremoto, no mar teve tsunami. Não. Aquele que teve na Ásia lá, quando teve no mar... 2006. Levantou, tsunami. O que foi que aconteceu? Pezinho do anjo. Que trombeta relacionado com qual trombeta? Então, mas então elas podem continuar acontecendo, é isso? Pode continuar acontecendo. Uma vez acontecido, pode continuar de novo. Pode continuar de novo. E aí o direito na terra, que da terra é a besta menor que adora para chamar para guerra, que ela tá ativa agora. A besta menor que tá lá, perto do Vale do Armagedon lá, tá ativa. O que ela tá fazendo? Quem é que ela tá convocando para guerra? Os coreanos lá? Tem ajudando o coreano, assim, incentivando o russo também, né? Ali é uma briga boa ali, né? Porque se começar eu particularmente, assim, o povo russo, ele tem uma coisa muito de brasileiro, assim, uma coisa. Só que eu tenho dó deles do Putin. Eu tenho medo daquele cara. O Putin... Não tem você pode ter certeza que guerra, a gente vai chegar lá, Putin vai estar envolvido. Se bem que o Putin, até nessa questão toda entre a Coreia começar a brincar de armamento nuclear e fazer de verdade a história, ele até fala, olha, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Ele fala, né? Pode ser que isso tudo seja só... Mas quem é que deu armamento? Porque pode se tornar uma catástrofe normal. Quem vendeu? Chinês e russo. Até para desenvolver a bomba H, que é mais potente do que outra, porque a bomba H, o que ela faz? Além dela fazer a quebra, ela faz uma segunda explosão maior. Ela explode primeiro, dana tudo e faz uma segunda maior. Tem duas explosões simultâneas? A segunda... Como é que ele vai ter tecnologia para isso? Isso os coreanos já têm. Alguém deu, né? Eu que não fui. Capítulo 11 lá, no capítulo 11 esse aqui é interessante, isso daí eu não vi ainda porque talvez a gente não saiba, que fala das duas testemunhas que ele tem. Essas duas testemunhas são homens de saco, provavelmente árabes, que vão fazer o quê? Vão fazer
como se diz, profecias. Homens de saco? Homens de saco, quando se diz homens de saco, que se você vê, é tipo a roupa que eles usam, não roupa é tipo árabe. Ku Klux Klan, não, né? Não. Homens de saco é tipo roupa branca mesmo, como os árabes usam. Então, de repente, alguém pode fazer. Se está fazendo lá, a gente não sabe por quê. Porque a imprensa... Porque... Eu perguntei homens de saco tipo Ku Klux Klan, porque eles imaginam que tem aquele Não, saco, aquele não. E Aquele... eles estão promovendo o ódio entre as raças, você viu, né? Não, o Ku Klux Klan nunca deixou de existir, vai continuar. E se a gente terminar de falar esse aqui, eu vou te falar da Ku Klux Klan. Ah, é? Tá. E o que acontece? 2 oliveiras e 2 candeeiros. 2 oliveiras, onde tem oliveira que veio do Oriente e tal, então provavelmente é árabes que vai fazer, mas a gente não está sabendo. Só que eles vão fazer isso e depois eles vão ser mortos e vão ficar 3 dias e meio expostos numa praça. Nossa. E aí, ó, cai um grande terremoto. Lembra do grande terremoto lá? Então eu não sei se vai ter relação, pode ser que aconteça agora na subraça, algo assim, ou só numa mudança de raça mãe. Um grande terremoto pode estar sendo esperado na Falha de St. Andreas, pode ser o Parque Yellowstone, que na verdade é pelo um terço. Agora eu não sei se a referência do grande terremoto, quando fala aqui, é do grande terremoto com convulsão em raça mãe ou subraça que nós temos. Porque também faz sentido, mesmo na subraça. Faz sentido. Então, e a 7ª trombeta no capítulo 11 é jogada no ar. Uhum. E aí fala de novo de terremoto e uma chuva de pedras. Chuva de pedras é granizo, pode prestar atenção que os granizos estão cada vez do tamanho, viu? Os granizos estão grandes. Estão caprichados. Estão caprichados, né? E um talento é mais ou menos isso. Nossa. Ou se não for maior, eu não lembro muito bem, mas um talento que tem referência... Destrói uma casa. Tá, uma casa. Pegar só com casa com laje que vai ter. Telhado não tem nada. Carro já era, né? Ser humano já era. Assim, ser humano já vai, imagine assim. Nossa. Né? Então é jogada no ar. Então isso é no capítulo 11. Capítulo 11 você tem um planetário que é o Arcano 11, que justamente quem que é? Marte, o deus da guerra. E o que que tem? A esfinge que ele está segurando, a esfinge o quê? Do ser humano, que tudo que ele tem de mal e de ruim. Então aí eu não sei muito bem, que pode ser lá que a gente vai chegar. Capítulo 12, aquilo que do dia 23. Ah, esse tá ligado ao 23. O capítulo 12... Porque 12, 2 mais 1 dá 3, é isso? Exato. Aí é que eu vou falar que assim, até eu preciso no capítulo 12 aqui, ler a referência aqui. Por que que eu deixei o capítulo 12... Até vocês estão vendo a imagem aí do que? Vocês vão ver a imagem do Arcano 3, que é Vênus, tá? Porque aí eu vou explicar para eles e para vocês verem como encaixa. Voltando agora, eu vou ter que falar um pouquinho de número também, dessa parte de capítulo, que eu falei capítulo 11, 13, né? 12. 12, capítulo 12 está aqui. No capítulo 12 que está aqui. Então vamos lá. Capítulo 12. Isso tá. O que que acontece? Vamos lá em questão de falar de números agora. O 12, no mundo concreto nosso aqui, 12 é 12. No mental abstrato, você pode colocar o 12 a mesma coisa que 21. Tá invertendo? Ele pode ser invertido. Tanto que muitas vezes no mundo astral não é diferente daqui. Você morre velho aqui, você morre velho aqui, você chega velho no astral e fica novo. Alice no País das Maravilhas e o Walt Disney. Uma referência do mundo astral. Não é porque a pessoa é boa aqui que a pessoa é ruim aqui, ela vai ser boa do outro lado, viu, gente? Tá? É assim. Eu conheço a casa do Fred e venho pra cá. Se o Fred não me desse o endereço dele e falar, vem na minha casa, como é que eu viria aqui? Não tenho referência. Então, para você fazer viagem pro astral, você precisa saber o caminho. Da vida, né? Exato, no Waze. Você precisa, mas mesmo assim você precisa me dar o endereço. Então você precisa do caminho para poder chegar. Então o astral também é assim. Então tomar cuidado, porque no astral também, se a pessoa foi sacana aqui, vai ser lá. Tem muita coisa de seres do astral. Tem muita coisa de mago negro que age no astral. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Então isso significa para você dar a dica aí, então se policia muito para você que gosta de fazer viagem astral, né? Viagem astral na atual conjuntura, a viagem astral tá complicada. A não ser que tem pessoas que fazem viagem astral, quando ela faz, ela sempre está assessorada. Então te puxa pelo próprio anjo da guarda, ou alguém que te puxa, ou de repente a pessoa chama de mentor, anjo da guarda, não importa. Aí tudo bem. Te puxou, tudo bem. Aí você já está sabendo, aqueles que já fazem, já tem. Agora, por livre e espontânea vontade, vou fazer viagem astral, toma um pouquinho de cuidado. Você nunca fez, eu nunca fiz.
Tá, viagem astral. Tô esperando que me tirem e me levem. Aí assim eu vou, beleza. Agora, quem faz, que nem vai? Wagner Borges, aí outros 500. O cara já tá acostumado, já faz isso desde criança. Eu já não faço há muito tempo que eu cortei mesmo, eu ia direto. Eu falei, não, Eu tenho amigos que já fazem isso, então pra eles é diferente. Então trabalha o tempo todo. Às vezes é assim, não é que a gente não faz. Mesmo que você falou, não faz, você faz consciente, mas inconsciente vão lá. Você não sabe o que faz, te pegam lá e de vez em quando você tem. Que você até conversa com algumas pessoas aí, um amigo nosso que depois de falar o nome já eu tive um sonho com ele, provavelmente foi um trechinho só. Mas assim, o que acontece? Os números também têm essa referência. Então, o 21 também é 12 e o 21 também pode ser 3. Nessa questão do 21 também, que até eu separei a carta aqui, que é a bendita carta aqui, que é número 3. Então eu vou ler o trecho para vocês verem assim. Aí eu vou explicar. Um pouquinho, cuidado que não prestar atenção, porque está escrito numa Bíblia de 1800 e pouco, 1900 e bolinha, então o português é outro. Outro sim, um grande sinal no céu. O céu, tanto que está escrito aqui, é com O, viu gente? Uma mulher vestida de sol que tinha a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Estando prenhada, chamava com dores de parto e sofria tormento por partir. E foi visto outro sinal no céu, eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 cornos, nas suas cabeças 7 diademas, e a cauda deles arrastava 1/3 da parte das estrelas do céu, e fez cair sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que estava para parir, a fim de tragar seu filho, e depois ela que tivesse dado à luz. Então vamos lá. Esse trecho, até o Maldonado com você fez, né? Falou bem, ele foi pontuando assim. Também se refere à queda dos anjos, que traz 1/3 e cai na terra também. Essa mulher que está aí, que está falando, não é o arcano 3. Esse é arcano 3, que é Vênus. Constelação de Virgem? Não. Aí você vai entender por que eu falei que é o arcano 3. Você fala, poxa, mas não tem nada a ver com a constelação de Virgem. Só que assim, é Vênus. Quando coloca a lua aos seus pés, assim, o que acontece? Quando você vê a lua, às vezes em noite de lua cheia, alguma coisa, mesmo quando ela está em quarto, eu já vi quando ela está em quarto, você vê Vênus abaixo da lua, não vê? Só que não é, isso é uma impressão que a gente tem na visão nossa da Terra. Mas é lua aqui e Vênus aqui. Vênus iluminando o quê? A parte escura de lua. Hécate de lua. Parte Lilith de lua. Então ele ilumina para que essa parte escura mude o ser humano para cá, que está na Terra. Eu sou a Terra, Lua, Vênus. Por isso que no arcano 3 você vai ver Vênus com o pezinho em cima da Lua. E justamente o pé que ela está é o pé esquerdo, que muitas vezes é ligado com a parte de emoção. Porque aqui em cima a emoção, porque assim, por que emoção? Quem foi que comeu o fruto proibido? A Eva. Porque ela foi a primeira que pensou. Não, foi Eva ou foi Adão? Foi Eva que comeu o primeiro fruto proibido e ela pensou primeiro. Adão, quando ele comeu do fruto, ele teve vergonha. Adão sentiu. Então o que Deus faz? Ele inverte isso. A mulher, a partir de agora, vai ter que trabalhar o quê? O sentimento. E o homem vai ter que trabalhar o pensar. Por isso é que a mulher é muito ligada à emoção e muito o homem ligado à razão. Porque na hora de comer a maçã, que graças a Deus a Eva fez o Adão comer a maçã, gente, graças a Deus. Senão a gente estava perdido. Que na verdade a maçã não tem o simbolismo do conhecimento, Sim, é porque você tinha duas árvores, a árvore do conhecimento e da vida eterna. Então comeu-se a árvore do conhecimento, que a Eva foi a primeira a comer do conhecimento, então quem pensou primeiro foi a mulher. Lembrando que quem é mais importante, o homem ou a mulher? É a mulher. A mulher é a grande geradora da vida. É a geradora da vida, a mulher não tá, então a mulher é a grande importante. É a musa inspiradora da gente, né? É a musa. Então assim, a mulher é importante, gente. É isso que vocês têm que entender agora. A mulher é importante. A mulher é mais importante que o homem. Se for para salvar, você tem que salvar primeiro a mulher. O homem você deixa morrer. É mesmo? O homem você deixa morrer. Não, sim, mas isso aí, se fosse uma grande catástrofe... Se fosse uma grande catástrofe, você salva a mulher e salva as crianças. Mas você vê que engraçado? Existe isso com o pensamento a nível coletivo da humanidade.
mulheres e crianças primeiro? Paulo, mulheres e crianças primeiro, você está dando grande importância. Né? Porque mulheres e crianças primeiro, tá? Que quando se faz o salvamento é nesse Mas a sentido. mulher também tem que aprender uma coisa, que muitas vezes, quando ela tem que cuidar, ela também tem que cuidar do marido. Também tem essa relação, tá? Então, às vezes, a mulher se doa totalmente depois para os filhos e esquece do marido. E tem uma grande quantidade de mulheres, assim, esquecendo de si próprias, então a gente vê a deterioração dessa imagem feminina. Dessa imagem feminina. A rodo, porque a mulher é importante, a mulher é importante. A minha mãe me ensinou a ser educado com mulher. Também. A minha me ensinou a ser educado com mulher. Tanto que assim, eu já trabalhei em lugares que às vezes a pessoa estava infestar que se diz é esticar o tecido para fazer corte. Às vezes tinha aqueles rolos grandes, às vezes eu via a mulher... Cara, eu não consigo ver a mulher fazer força, tanto que assim, às vezes me irrita um pouco quando a mulher quer fazer peso. Eu falo, mulher não foi feita para pegar peso. Aí muita gente, aí vem com aquela, por que você está dizendo que eu não tenho condições? Aquela história, aquela gente besta, né? Condições não é isso. Fisicamente não, biologicamente não. Então, tem uma coisa que eu aprendi com a querida Sueli Souza, que você, como você tem a sua chama, você é como se fosse uma vela quando você nasce, acende você. Quando você faz muita força extrema, que sai fora do habitual, você tem que tirar a energia de algum lugar, a energia não vai cair em você do nada. Então você tira da sua essência, do seu chi, só que você tira da parte de baixo. Então vai faltar uma hora isso, então quer dizer que você está fazendo um suicídio voluntário da coisa, mesmo inconsciente, mas é um tipo de um suicídio, que você está fazendo força que vai exigir de você lá na frente, vai te cobrar também lá na frente, esse tempo a mais que você tirou de você mesmo, fazendo tanta força. Por causa dessa geratriz e Vênus, que tem essa coisa que jogou pra gente essa consciência, então ele faz isso com a Lua. Porque aí vem até da história que eu falo pra você. Quando eu dou o curso de tarô, eu entendo. Então, pros meus alunos que estão assistindo, eles vão entender o que eu tô falando, por causa da questão de Vênus. Você teve duas mães. A mãe Lua primeiro e a mãe Vênus. Questão mãe mais animal e a mãe com consciência, certo? A mãe animal teve 6 filhos uma vez e abandonou, falou que esse projeto não estava legal. Aquilo que eu falei do planeta lá, do planeta Lua, da época que era a Lua só. O projeto não está legal, vamos mudar o projeto. A mãe Vênus fala, eu pego seus filhos, mas eu mudo eles, melhoro eles e eu vou ter meus filhos também. E ela teve todo um cuidado com isso. E quem faz isso é Vênus. Então o que acontece? É Vênus e ela está sentada exatamente a cena que eu descrevi aqui. Aí que vem agora o pulo do gato. Ela está com coisa. Então eu já expliquei Vênus. E aí é o seguinte, essa é a mãe, Vênus, que também tem uma representação de Virgem Maria. Por isso a constelação de Virgem, porque quem é a mãe? Quem foi a mãe de Jesus? Virgem Maria. Virgem Maria foi mãe de Jesus, Jesus um ser de Vênus. Maria também tem que ser uma mulher especial para ter um filho especial. Então não é uma mulher comum para ter um filho especial. Não combinaria isso, né? Então se você tem aí até uma questão, se você não tem uma mulher especial, você não tem um filho especial. Tá? Então não faz sentido também ter. Porque como é que você vai poder colocar uma grande identidade, um grande ser, um grande potencial dentro de alguma coisa que também não seja grande? Exatamente, não cabe, né? nem não cabe. Então você precisa ter uma cena. Então também é uma representação de virgem isso. De uma representação de uma mulher perfeita. Maria, mulher perfeita, anjo também. Mulher anjo. Não é uma mulher comum. Viu, gente? Não é. Maria nunca foi mulher comum. Como o João Batista é um homem perfeito. Exemplo de homem perfeito que ele foi, João Batista. É um homem perfeito? Homem perfeito. A Maria já é... Que foi o Deus como mesma coisa como Jesus, feito homem. O feito como filho do homem. Né? E também tem uma história de que a Virgem Maria também ela tinha seus 12 discípulos, não tinha? Tem, elas têm as suas 12 discípulas, que era como também o caso de João Batista. João Batista então tinha é interessante, 12. depois... Isso tem texto apócrifo? Não, o Ademar fala disso e está em texto apócrifo também. Também acho que cada discípulo também tinha os seus lá. Então você tem que ter. Deve ter isso aí. Para multiplicar. A pessoa deve procurar, acho que deve Mas achar. Maria tinha. E João Batista também. Tanto que Maria Madalena era discípula de quem? De Maria. Nunca teve no... A Maria Madalena, então, foi discípula não de Cristo, foi de Maria? De Maria. Ela ficou Maria, uma das 12, de Maria. Mas logicamente que o pessoal cortou isso, que quis colocar a mulher, que teve a parte matriarcal da nossa história humana, que a mulher tomava conta, e tem a patriarcal, tudo que se tocou. Então essas grandes besteiras. Porque a patriarcal, matriarcal, hora matriarcal, hora patriarcal, viu, gente?
Então isso aí é besteira de ficar às vezes falando, ah, porque é por causa da educação patriarcal, porque não, para, é hora um, hora outro. Tem 12 estrelas aqui, mas só que visível você tem quanto? 9. E justamente a constelação que estava atrás de Leão. Constelação de Leão, porque tem 9 visível aqui. Por isso que eu estou falando Tarô e Apocalipse. Aqui tem 9 visível. 9 visível. E quem que é o filho mais importante? O filho mais importante que Lua teve, mas que teve a mudança, que é o adepto, é o arcano 9, que é o signo de Leão. Aí você tem o signo de Leão, que é o arcano 9, ela tem 9 estrelas, mas no final das contas ela tem 12. Então o signo mais importante que é o adepto. Quem que é o adepto? Adeptus, aquele que conseguiu chegar ao nível. Então você tem um adepto. O adepto, quando está no nível de adepto, está no nível de Jesus. Já saiu do inicial perfeito? Já é aqui, então, algum cor. Então, tem essa referência. Então, é exatamente isso. Isso daqui que está representado. É Vênus. Então, quando acontece isso, o que você vai ler? Quando você lê o Apocalipse, você vai ler o 12 e você vai lá ler o quê? O 3. O 3 fala do quê? Das igrejas. Das 3 igrejas. Olha o que vem aqui, ó. Esse chakra, esse. Então o que é? Aqui os passos de Buda, falar só o que é verdade, aquela coisa da dinâmica dos 8 passos de Buda. Os 8 passos de Buda. Então, amiguinho, você já está dizendo o que é para você poder mudar isso. Então está dizendo isso e está se referindo. Por isso que eu estou falando da queda dos anjos e da onde que eu estou indo. Na verdade, o ser humano está fazendo muito ao contrário de tudo isso. Está fazendo ao contrário. Então você vê que pariu o filho, aí começa todas aquelas coisas de relação de perseguição, e aí por aí vai, né? O dragão com seus anjos pelejava, tá vendo aqui? Ó, quando houve no céu a grande batalha. Micael, ou quem como Deus? A queda dos anjos. Foi precipitado aquele que antiga serpente que se chamava o diabo, Satanás. O diabo é opositor, tá, gente? Você tem a serpente, aí tem. Quando cai a queda dos anjos, quando você tem Lilith, digamos, é mais do astral. Ela que ensina tudo para Adão. Aquilo de Adão que você pode chamar, não Adão que no sentido que aí muita gente traduz como Adão com a cara do Brad Pitt, que é o Adão com a cara de aquele lindinho, bonitinho, não. Aquele ser que você poderia ter referência como Adão, macho, Adão, fêmea. Que depois veio Eva, tá? Então essa referência, porque depois esse Adão que ensina tudo para Eva. Só que Lilith é aquele amor animal. Que amor animal que é aquela pessoa que tira até sangue do outro. Nossa, mãe. Então essa parte, quando você vê algumas coisas de sadomasoquismo, alguma coisa, tinha na Atlântida, esse tipo de amor. É, tudo a correspondência que você está falando. Correspondência de lá. Bom, a gente vai ser obrigado a fazer um pequeno intervalinho, mas eu convido vocês a ficarem com a gente, que agora tem umas observações que vão pegar fogo, né, Orlando? Sim, agora vai. Então, aguente aí, a gente já volta. Bom, amigos, então voltando aqui com o nosso tema do Apocalipse, o Orlando está trazendo aqui em relação de capítulos, fazendo uma analogia com os tarôs e a correspondência de tudo isso. É interessante, né, porque você está vendo que as correspondências tanto do tarô quanto do Apocalipse, eles se combinam mesmo, né? Sim, combina muito, e tanto com a realidade. É assim, vamos lá, eu não vou dar nome aos bois, mas tem uma pessoa pública que ficou descoberto aí que tem mania de tirar sangue dos namorados. Ah, é? Que tipo de pessoa aí você pode estar ligado? Mais uma coisa Atlante, mais uma coisa lilithiana. Então é o seguinte, é complicado. Então você vê que tem relação. Até a própria figura do morcego, do vampiro, ele tinha uma Sim, essa simbologia aí do morcego e do vampiro é porque tinha os chamados na Atlântida animais faladores, que eram criados de forma... todas aquelas figuras do Pan que você vê de algumas coisas. Então, de onde você acha que vê essas lendas de vampiro e tal? Veio daí. O que acontece? Os caras tinham esses animais faladores que eram criados com sangue, se alimentavam de sangue para proteger e também para dar prazer. Ah, tem tudo isso. Então, o prazer é alimentado com o sangue dos... Assim, eles davam sangue para esses animais faladores, né?
que eles podiam ter metade daqui para cima animal, para baixo hominal, ou vice-versa, mas modificado geneticamente de acordo com o que for. Lembra aquele, todo mundo fala, até andaram recebendo... A sereia, por exemplo, é um animal criado assim? A sereia jamais está entrando na parte dos elementais. Da parte dos coisas mesmo, esses são esses animais faladores aí que é uma mistura muito feia. Então eles foram dizimados, tá? Foram dizimados porque tiveram que fazer isso com sangue. Porque o que acontecia? Eles tomavam sangue. Aniquilados mesmo. Porque como é que você vai alimentar? E é sangue o tempo todo. De onde tiravam tanto sangue? Do povo. Matavam as pessoas. Aí você começa a entrar gangues. Então quando você vê muita gangue, olha a referência. Então, gente, é cíclico. O que a gente está fazendo em ordem menor, mas é cíclico. Agora você tem medo de ser assaltado, que nem eu já tinha comentado. Naquela época você tinha medo de ser morto. E quais que eram as principais vítimas? Crianças. Quanto mais criança, mais hormônio, mais tudo que matavam, e você também tinha que alimentar os animais. E esses animais saíam de noite para caçar, né, gente? Por que o vampiro sai de noite para caçar? Então, inclusive tem por que o vampiro ele é imortal? Aí é que tá, a referência dessa de imortal, porque o cara fazendo aquelas coisas, ele se achava um deus, a questão de deus imortal. Não que ele seria... E teria realmente uma duração grande? Assim? Não, é que eles morriam logo, porque imagina aquilo que você falou, que nem a Sueli falou, que você explicou da essência, você tem que tirar de coisa. Então você imagina você colocar hormônio. Vamos colocar, se nós colocássemos agora hormônio de testosterona, direto vai do testículo. A gente pega o hormônio que vai no testículo e a gente se injetasse. Pelo amor de Deus. Que coisa que você viraria? Ou de outro hormônio, você queria arrebentar, você fica aquela coisa de você... então quando a pessoa começa às vezes a se aplicar hormônio, ela tem que tomar cuidado. Porque ela vai pôr hormônio, ela vai mudar até o temperamento dela, ela vai ficar agitada. Então tem isso também, porque nem sempre a mudança estrutural fica pura e simplesmente por aí, né? Você não consegue, porque o que acontece? Para você mudar, você tem que ter a sua genética, que você tem que envelhecer para morrer, você tem que morrer. Agora, se você não morrer, como é que fica isso? Agora imagina você pegar um velho vamos pôr, um velho de 90 anos e dar o hormônio de um menino de 17 anos. E falar para ele vai morrer aqui, na hora do ato, até do ato sexual, porque é o que você falou, ele não vai ter a energia suficiente, que uma hora acaba. Então, essas essências, tá? Então, vem isso. Então, essa referência, quando você fez lá, também tinha falado dos anjos caídos, tá aí. Então, por isso que eu volto a falar. O que eu estou falando do Apocalipse é desde os anjos caídos até o final. Então, não é só válido para o quê? Eu englobei a Lemúria, é porque o único que conseguiu voltar desde a época foi Jesus. Então, ele contou tudo o que aconteceu, a história... No Apocalipse você tem a história do mundo, como no Tarô você tem. Tem tudo ali. Agora o capítulo 13, aí ele fala da besta do mar. Lembra que eu falei? Capítulo 13, e é justamente a besta do mar, você tem ali o arcano 13. Então são 7 cabeças, 10 cornos, com 10 diademas em nome de blasfêmias. Pode fazer a guerra por... Aí que tem um trecho nesse capítulo 13 que fala fazer a guerra, que dá o dom de fazer a guerra, né? Por quem segue a besta, por 42 meses, aproximadamente 1260 dias. Aí você vê a referência do capítulo 11, onde eu falei dos 1260 dias, que vai lá. Então eu não sei se os caras são do bem ou do mal, mas vão fazer a profecia. Então eu não sei como é que vai entrar. Mas vamos passar por aí, só ao passando, porque você não tem interesse para isso. E aí é aquela história, aquele que for levar alguém para o cativeiro, vai para o cativeiro, aquele que matar pela espada, vai morrer pela espada. Então tem essa questão. Então não vamos entrar nesse... né? Aí tem no capítulo 13 que fala do número, do cálculo da besta, que a gente vai entrar. E aí tem aquela história, né? Os habitantes da terra adorassem a besta, que é a besta do mar, né? Que fossem mortos os que não tivessem adorado a imagem da besta. A imagem da besta não precisa ser algo que todo mundo põe ao pé da letra, acho que vai fazer uma imagem, você tem que adorar aquela imagem. Onde dá muito problema de questão de imagem, que a pessoa fala. A imagem não precisa ser uma imagem física. Eu posso, essa história de você adorar um ídolo de forma doentia, você está adorando uma imagem, mesmo que você não tenha ele na sua casa. Não, ele se torna a própria besta, né? Ele faz essa adoração. Você pode adorar um cara que fala, então ele pode ser a própria besta, gente. Então a referência, então se você adora o cara que fala, eu não tenho imagem em casa, mas você adora alguém, adora o fulano, então... o adorar não é o gostar, simpatizar. Não é o em excesso. Cultivar né? aquela coisa em excesso. Né? Aí fala do sinal na mão direita ou na testa com o nome ou o número da besta.
Vamos lá. Né? E aí até fala assim, quem tiver inteligência que calcule o número da besta, que é o número do homem. Pô, se é o número do homem e o número da besta, então por que você vai achar ruim no número 666? Pois é. Por quê? Porque aí é que eu vou explicar qual que é o pulo do gato, aí que tem um pulo do gato também aí para o pessoal entender. Mas vamos lá, aquele é o número da besta. Você usa cartão de crédito? Sim. Todo mundo usa. É número. Não precisa ser um único número referente a 666. Pode ter seu número, mas quem criou. Se não me engano, nesse congresso também eu tinha visto alguma coisa, fazer uma referência que é o CERN. Que não sei exatamente como é que isso acontecia, mas dá para você ver os 6 ali. Onde? 3, 6. Na onde? Um desenho do CERN. Que CERN? CERN? Aquele que as micropartículas lá. Ah, sim, porque é o número do homem. A gente vai chegar no número do homem. Mas o que acontece? Então você tem lá Agora assim. Tô fazendo mas é legal, a gente entra nisso no número, quando calcular o número da besta vem. Mas vamos lá. Então o que acontece? Na mão direita, na testa. Logo pode vir microchip e falar para você colocar. Pode ser que seja agora, pode ser já tem essa ideia de colocar e você passar, ou na testa, tal. Então assim, vamos falar agora do número da besta. Né? Aí você vem com essa história de colocar microchip, aí não, também não, um pouquinho demais, né? Para colocar o microchip, o cara te policiar onde você está, já chega o celular. O celular é para quem tem sistema que é conectado com o Google, que diz onde você está, não deixa não, viu gente? Não ainda muito ficar conectado não, que não é muito legal isso não. Então vamos lá, número da besta. Então, que nem o número da besta, ficou 66 lá em cima, 666 e 666 aqui embaixo. Tá? E o que acontece? Aí vai dizer assim, poxa, e aí? Então 66 está lá em cima, ficou, e aqui embaixo, qual que é a diferença do número do homem? É o número que antecede isso. O número que antecede o 66 é que vai dizer se ele é positivo ou negativo, gente. No caso das duas torres, quando teve as duas torres, você teve o 16 na Loteria Federal, podem pesquisar, naquela época, na quarta-feira, que foi na terça e na quarta-feira. Deu 666. 16,666 no primeiro prêmio. Uma semana depois deu 9,666. Certo? Então o que significa isso? Quando tem o positivo, aí entra aquela história da balança. Tem uma coisa negativa, tem que acontecer uma coisa positiva, que é o que acontece na vida da gente. É isso que o pessoal não entende. Então você tem um número, calcular o número da besta depende do número. Então o número que vem antes. Não é que aí vão falar assim, então o arcano 16 é do mal. Não existe do mal. Tudo é polar, tem o positivo e o negativo, depende da ocasião e daquilo. Numa coisa como foi aquela queda das torres, fora as teorias idiotas, que falam que aquilo foi implodido, que aquilo foi tudo, pelo amor de Deus, tem que ser muito imbecil para ver que não tem lógica nenhuma falar que aquilo foi implodido, que aquilo foi coisa da CIA, foi dos Estados Unidos americanos. Você acha que o americano, um povo, o americano, uns presidentes, um pessoal que é muito fanista, que é assim, eu sou o dono do mundo, ele vai falar que ele mesmo, tanto que aí que entra a teoria, tanto que o pessoal comprou. E o que ele faz? Ele prefere falar assim, eu destruí, para dizer o nível de loucura que eu sou tão poderoso que eu posso destruir o que quiser, do que falar que 19 pessoas foram lá com facas comum e fizeram aquilo. Quem ajudou a fazer aquilo foi a própria besta. Né? Porque aí quando precisa, acontece. Então esse a besta nunca saiu dos Estados Unidos, porque a besta agora está imperando lá, né? Está imperando lá, né? E foram eleger. E agora vamos colocar assim um nível médio que a gente fala. O que acontece agora no mundo todo? Do que foi eleito nesses. Vamos colocar assim, nesses últimos 8 anos as pessoas que foram eleitas. Pelo amor de Deus, hein? Todos os países do mundo, viu? Vê todos. O Brasil está meio capenga em todos os sentidos. Mas agora que deu uma. Né, ainda tem um resquício ainda que precisa sair também. Né? Tem a gente tem muita coisa que tem um resquício ainda, o que sobrou ainda, que ainda está tomando conta, né? Não vou falar, porque não pode falar também, agora se proibir tudo, né? Não vou falar um grande resquício que tomou conta, não vão dar nome, porque você não pode falar mais nada. Nome, você não pode agora citar um monte de gente, você não pode falar o nome. Você fala, o cara te processa, que você não pode falar, viu? O político adora fazer isso. O político é generalizado, então eu posso falar que eles estão fazendo isso. Então o que acontece? Tem isso.
do número da besta. E aí você tem onde entra o capítulo 14, fala daqueles 144 mil, mas tem uma coisa muito legal assim, que fala, o anjo anuncia a queda da grande Babilônia, que você teve 4 Babilônias. A Bagdá histórica, Jerusalém, Roma e Nova York. Então agora a quarta da vez é Nova York. E quem tem a marca da besta cairá. Ou seja, vai cair a Babilônia, né? Aí você tem Nova York, de novo também, que Nova York é o centro, né? Das 2 torres, né? Mas Jerusalém também, de certa forma, também tá. Já caiu quantas vezes? Então. Foi destruída quantas vezes? Roma tem um carminho aí pela Idade Média, viu, gente? Me perdoem os católicos, mas tem por causa da Inquisição, da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, tá? Então tem 7 morros em volta, 7 colinas. E esse Papa vai comer o pão que o diabo amassou. Vai sobrar. Por que o Ratzinger queimou fora antes? Estava com a profecia de Fátima na mão, falando da Terceira Guerra. Então ele caiu fora antes com medo também de São Malaquias e de morrer. Mas então, o que esse Papa sabe e está fazendo por lá então? Qual? Esse outro, esse agora o... Eu não sei se ele leu, também não está fazendo nada não também. Que devia de fazer um pouco mais, atuar um pouquinho mais, tentar para lá, justamente lá aquele pedaço lá com a turma, lá com o coreano, né? Mas fazer o quê? Né? Aí você tem, no capítulo 15, você tem os 7 anjos e as 7 taças. E aí vem a taça junto com a trombeta que eu falei. Que era justamente, pessoal, no capítulo 16. Capítulo 16, quando que foi a queda das 2 torres? 11 de setembro. 11 de setembro. Deu o que na Loteria Federal daquela semana? 16,666. Você tem a torre. Capítulo 16 você tem a torre. E aí começa a taça. Derramou na terra, no mar, nos rios, no sol. E aí a 5ª taça derramou sobre o trono da besta, lembra que eu falei? E aí a 6ª taça derramou sobre o rio Eufrates. E a 7ª taça no ar. Então você pega as trombetas com as taças, já foram derramadas. Então, mas aí se você tem uma explosão solar, isso já reverbera para todo o planeta, porque tem furacão, tem tufão, tem vulcão em erupção. E aí, por isso que eu falo, por isso tudo acontece ao mesmo tempo, todas as taças, todos os negócios se interpermeiam, todos eles fazem tudo, todos eles se juntam, todos então, eles... Veja a consequência, se uma grande explosão solar acontece em frente ao planeta Terra, então além de ter essas explosões todas, que a gente falou sobre os vulcões, até os ritos oceânicos também e tal, você com esses vulcões em erupção e tampando o Sol, você vai ter uma temporada, além de você estar sem comunicação, não tem luz. Não tem luz, não tem plantio, não tem colheita. Então, tá tudo, tá afetando tudo. Mas é esse o ponto. E aí a gente já entra no capítulo 17. Capítulo 17, que é a estrela, ela tá com 2 ânforas. Geralmente você pega a ânfora não faz a mesma função que uma taça? De levar um líquido dentro? Você não pega... O que é... vamos na Grécia. A ânfora é uma coisa, cânfora é outra. A ânfora é assim. Então assim, vamos lá, você pega a ânfora na Grécia, em Roma, o que eles enchiam? A taça. Quando você joga lá, vai cutucar a besta. E cutucar na besta e os bestinhas, que são os caras que estão junto com a besta, essas próprias bestas, e de novo no capítulo 17 fala que há uma mulher assentada sobre a besta de cor escarlate, 7 cabeças, 10 cornos, tal. Fala da Babilônia e fala dos reis que vão encher o saco da besta, dos reis. Reis ou presidente, tanto faz. A besta atual da Babilônia, quem que é? Estados Unidos. Os outros reis, quem são? Outros países, quem? Então, aí você tem coreano, você tem os árabes, você tem tudo como os reis, o comandante, que vão aborrecer a grande prostituta que fez o comércio com todo mundo, esse negócio de poder. Não só ele, mas eu já estou incluindo também todo o país que fez essa parte de domínio, essa parte de interferir, de roubo. Na época dos descobrimentos do mundo, de roubo, tal, então estou incluindo todo mundo. Não vamos falar que é só os Estados Unidos. Então, mas Portugal roubou o Brasil há muitos anos. Portugal também tem o karma deles, também está na Europa, como Espanha. A Espanha mais. Também roubou bastante, A Espanha todo mundo levou tudo do Brasil. Levou tudo das Américas e assim. A Espanha foi mais sanguinária.
Ah, é. Portugal veio, mas não foi tão sanguinário, mas a Espanha foi mais sanguinária. Todo mundo tem seu karma para cumprir. Sim. A Europa é essencial. Não estou falando que esse europeu que está aí é que tem o karma, mas infelizmente o local tem, e você faz, que é aquilo que a gente falou de karma. Parte dele é ressonância. Tem a ressonância. E às vezes tem gente que sai daqui e vai morar para lá. Pessoa que vai morar para lá, de repente ela tem alguma coisa a cumprir. Você vai fazer o quê? A pessoa quis ir, mas aí o problema é dela. Não, mas é algo que precisa ser resolvido também. E aí o capítulo 18, que aí quando o anjo avisa de novo que cai a Babilônia. Você viu que já falou de novo, que cai de novo, ele continua falando. Né? Que corrompeu o rei das terras e tal, o fim da Babilônia, ou seja, o dinheiro. E essa carta 18 fala exatamente, amiguinho, do rio Eufrates. Quando secar o rio Eufrates, os vermelhos vão atravessar. Os reis. Quem são os vermelhos? Os vermelhos são aqueles que têm a bandeira vermelha, ou algo vermelho, ou de pele, vamos supor, vermelho, que tem aquela coisa, pode ser. Não vamos colocar comunista, vamos colocar quem tem a bandeira vermelha, que você tem muçulmano com bandeira vermelha, você tem países com bandeira vermelha e os caras não são católicos. Não é uma forma de poder, mas sim a. Vamos colocar de poder o reis do sol, os caras, então ali está a referência que tem do Eufrates é para marchar quem? Os reis do Oriente. Então, reis do Oriente, quem foram os reis do Oriente? E com bandeira vermelha, tudo quem tem e tal. A Rússia tem bandeira vermelha, então você vai ter uma briga dos dois lados. Então você tem isso, aquela briga da separação, e aí tem um monte de coisa. Então aí é que tá. E aí que tem, lembra que eu falei do gume? Você tem no capítulo 19 a coisa aberta, o céu aberto, e aí você vê um cavalo branco que estava montado nele. Agora eu já estou entrando na guerra. Aí quando entra no 18... do 18 para frente é só guerra. Aí vem aquela história daquele cavaleiro, o cavalo branco, que vai estar um monte junto com ele, brigando com o exército e tal, e que da boca dele sair uma espada de 2 gumes também, ferir com elas as nações. Aí a besta vai guerrear junto com ele, vai perder, aquela história toda. Aí começa a entrar a guerra, que é o arcano 19, que quem quer? Também você tem uma referência, justamente no 19, uma referência de Jesus. É um ser tanto quanto, que é o próprio do cavalo branco. Bom, amigos internautas, então aqui novamente é o Alfredo João com vocês no programa Tocando Oculto, trazendo meu amigo Orlando de Freitas, hoje fazendo uma correlação com o Apocalipse e também o Tarô. A gente falou sobre os outros capítulos anteriores, né? A gente está no 20 agora, para começar o 20, que é o momento contemporâneo nosso aqui. Mas para quem ainda não viu e está pegando agora, eu convido vocês a ficarem com a gente nos capítulos anteriores com esse tema, que é o Apocalipse, para verem por que a gente chegou até aqui, por que a gente está abrangendo isso aqui no capítulo 20 e colocando também nesse primeiro momento para vocês acompanharem, porque é um momento contemporâneo. O que a gente traz para eles então aqui, Orlando? Então, é o seguinte, Fred, que nem... Vocês vão ver esse capítulo agora que a gente vai falar, para saber como é que a gente chegou até aqui, vocês vão chegar, vão dar uma olhada, porque tem toda uma construção, tem toda uma informação das coisas. Tá? Mas aqui eu vou mais direto no assunto, que gastamos já muita bateria, então tem muita gravação. É bom para vocês verem, darem uma olhada, tudo. Tem outras referências assim absurdas para chegar. Por que eu escolhi esse 20 para iniciar mesmo a parte contemporânea? Porque o 20 é assim, pessoal, 20 no tarô, o arcano 20 é o julgamento, representa o planeta Saturno. Nós entramos num período agora de 35 ou 36 anos, depende, às vezes alguns lugares de 35, outros 36, de influência do planeta Saturno. São 35, 36 anos de influência. E você também nós temos um ano de influência de Saturno, então você tem 2 vezes Saturno. E justo no capítulo 20, que você tem, que fala que quando a besta é aprisionada, porque passou a guerra, vai ter a besta aprisionada, tudo por 1000 anos, e depois ela vai sair para seduzir de novo, e desce os céus, aí traga tudo, e aí resolve-se tudo. Mas é o seguinte, o que acontece? Quando você tem o capítulo 20, 21 e 22, é a descida da Terra Nova. Né? Tudo se cumpriu tudo, se acabou tudo e vai todo mundo lá onde muita gente fala que vai ser arrebatado. Só que isso, no filme anterior, nos outros anteriores, né, que a gente fez, eu explico essa informação de tempo.
Então não vai ser agora. Então não se preocupem com isso, que não vai ser agora, ninguém vai ser arrebatado. Como passou até um filme de comédia, que todo mundo foi arrebatado, o pessoal ficou. E os Simpsons também fizeram isso. Aliás, os Simpsons em profecia acerta muito. Acertaram legal, do Trump, quem assiste muito sabe que eles acertaram o Trump, inclusive a descida na escada rolante, a saída do Neymar, então acertou. Não sei se o Simpson fizer algo sobre o Apocalipse e começar a falar trechos aí, tem que dar uma olhadinha, eu não sei se tem. Né? Não sei se tem. Tem que ver quem que é o cara que escreve pra eles lá. Que é o cara que escreve, que acertou. Então esse 20 e 21 a gente não vai passar. Então vamos lá, vamos direto. Seguinte, quando você fala em trombeta, você fala em taça. Está ligado? Primeiro a trombeta, que é o julgamento, e depois a taça. E no arcano 20 do julgamento, ele toca o quê? Tem uma trombeta. Saturno tem uma trombeta. É ele que vai julgar. Aquela trombeta que vai tocar. Não vão me perguntar se essa trombeta vai ser física ou não, ou se vai ser de astral, outra forma, astral, tal, que a gente até falou no outro filme. Né? Na outra gravação. Então o que acontece? Vamos lá. A primeira trombeta toca, ela afeta a Terra. Aí você tem a taça, que então é julgamento e, digamos, o julgamento sendo realizado, tá? É o castigo, é julgamento e castigo. Então você tem a primeira trombeta da Terra, segunda do mar, a terceira do rio, né, que transforma tudo, e a quarta trombeta no Sol. E você tem a taça, que a taça derramou na terra, derramou no mar, nos rios, nas fontes, no sol e nisso tudo. E derrama também sobre a besta. O que acontece isso? É o que a gente estava falando. Você está tendo o quê? Maremotos, terremotos. Você teve o Mariana. Você teve Mariana, onde teve aquela coisa que foi até o mar. Você está tendo agora o quê? Inclusive, está meio esquecido essa história da Mariana, né? Porque foi uma judiação, assim, foi um crime lesa à humanidade. Lesa à humanidade. Porque infertilizou, além de prejudicar toda a fauna e flora da região, né? Por gerações, acho que as pessoas vão nascer doentes por lá, né? Vai nascer doentes por gerações. Então o que acontece? Então você está vendo furacões, tudo, então sempre teve isso, gente. A gente detalhou muito na gravação. Então sempre teve isso, muita coisa relacionado ao mar, relacionado à terra. Você está vendo um furacão, um atrás do outro, e terremoto. E um detalhe que eu vou falar para vocês agora, que ninguém está comentando, por causa de muita coisa nos Estados Unidos, esqueceram disso. Amanhã, 11 de setembro, fazem exatamente 16 anos do ataque às duas torres. 16 anos. Quando teve o ataque das duas torres, é o arcano 16, ou seja, um arcano sendo mostrado para o mundo todo. Que era o 16. O arcano 16. E agora está de novo aí. Agora, 16 anos depois, você tem o arcano 16, depois de 16 anos, no ano de 2017. Então, você fala que está aí de novo porque faz tempo de 16 anos. Faz exatamente 16 anos. Então, eu tenho uma representação assim. Perfazem 16 anos que aconteceu aquilo das duas torres, perfazem 16 anos onde falou acabou o domínio da Grande Babilônia. Grande Babilônia é uma questão que você pode ver assim com relação de que é. A Grande Babilônia é aquele país, né, o país onde tem Nova York, que fez, isso está no Apocalipse, em outra gravação, tá, a gente fala muito disso. Então é a Grande Babilônia. Então só perfazem 16 anos. Eu costumo fazer uma coisa também. O ano, que nem 2017, eu divido no meio os numerais. E eu tenho 20 e 17. Então eu tenho o arcano 20, que é o julgamento, Saturno, com o arcano 17. O arcano 17 é aquele estrela que joga água na besta. Que incomoda a besta. Então você incomoda a besta da terra e a besta da água. E essa, por sua vez, também incomoda e também incomoda a Grande Babilônia, incomoda um monte de coisa. E você vê, não tem as taças e tudo jogado, o que está acontecendo? Gente, 3 furacões nos Estados Unidos. Não, tem mais. Não, já teve o Harvey lá, o que teve no Texas, a Irma e o José. Tem mais um aí. Que tá a família toda está passando por lá, né? A família toda. Então o que acontece? Você teve as duas torres, é controle financeiro. E como é que os Estados Unidos vai ser afetado? São bilhões. O Texas já teve bilhões. E um detalhe, por que o Texas?
Que o centro não é... Não é um centro... dos estados mais prósperos dos Estados Unidos. Primeiro ataque nas duas torres, quando teve, foi justamente ali pelo lado de Wall Street, o centro disso. E teve país da comunidade europeia que não era para entrar, mas ele entrou por manipulação de Wall Street. A Grécia foi um caso desse. Por isso que a Grécia faliu. Agora ninguém fala mais da Grécia, né? Pois é. Por isso que a Grécia faliu, porque ela não tinha condições e manipularam lá para ela poder entrar. Teve manipulação, então ela entrou. Tá? Então é coisa financeira. Então o que acontece? É o domínio financeiro que vai acabar. Porque quando você tem os 4 cavaleiros do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, ele não é na sequência que você vê que está no Apocalipse, que é domínio, guerra, fome e peste. É o contrário. Você faz tudo isso para depois o domínio financeiro. Que é o que se faz. Se você vamos colocar de domínio, peste, tem um monte de doença esquisita aparecendo, AIDS, vende-se laboratório. Tem muito laboratório que fala que determinado medicamento não funciona mais, está ultrapassado, não é porque funciona. Tem um que eu uso particularmente, meus cachorros às vezes se pegam lá, que se machucaram, que eu passo lá, que a veterinária deles passa, é líquido de Dakin. Se você for falar de líquido de Dakin, eu vou falar que está em desuso. Use sempre líquido de Dakin, é esterilizante e trata até necrose. Nossa. Primeira guerra. E o interessante é que é Dakin. Dakin é Dakin. Se você tirar o D e colocar o J, você fica Jaquim. Para quem é maçom vai entender o que eu estou falando. Jaquim Borrás. Vai entender. Então não é à toa, tá? Medicamento, então por aí. Então você tem o domínio financeiro dos laboratórios, o que é o que é domínio financeiro dos laboratórios? Peste. Não é? Então você vê peste, vem isso, fome. Gera fome. Vamos fazer uma economia que vai gerar fome. Pois você faz a guerra, incentiva a guerra, você vende armamento e aí você domina. Um monte de país fez isso. Então você está vendo isso daí, tá? Então são 16 anos. Você falou sobre a trombeta, aliás, da taça caindo no mar. Bom, a gente acabou de falar sobre o Fukushima, que está até hoje vazando a radiação para o mar. Não se tem um levantamento tão preciso ainda, porque não se fez isso, não se colocou isso ao público, mas a quantidade de peixe afetado que nós comemos até hoje, em vista da radiação, é muito grande. E está cada vez aumentando mais, né? Sim, então essa coisa também são referentes às trombetas e às taças. Quando você tem alguma coisa, que nem agora, dia 6, teve uma grande explosão solar, consequência lá para o dia 20, provavelmente, vai ter um terremoto ou vulcão, aparecendo por aí, terremoto, vulcão. Ou até falar sobre o Cumbre Vieja, se ele de repente cair, né, que está mais para lá do que para cá, cair, ele vai fazer um tsunami gigantesco na costa americana. Sim, vai ter, mas para ele cair vai ter que ter algum terremoto, alguma coisa. Sim. Um vulcão, alguma coisa vai ter. Então você pode, é só monitorar isso daí, que você vai dar uma monitorada aqui naquela parte de fogo, que a gente vai falar um pouco para frente. Você tem toda essa parte, é só monitorar. Isso se não tiver problemas com comunicação, porque parece que vai ter também. Sim, porque... Não, mas se fosse já teria, porque dia 5 leva 3 dias para chegar aqui. Mas foi categoria X9, se não me engano? Mas você já teria acontecido aqui, mas de repente pode ter um outro tipo de coisa, mas era para ter acontecido. Tá. Comunicação parece que não. Então você tem isso daí de 11 de setembro amanhã, comemorando isso daí exatamente. E justamente você tem isso. E logo após esse arcano 17, eu tenho um 18. O arcano 18, que é onde fala da seca do rio Eufrates, que está a referência. Você tem a referência nas trombetas do próprio que é jogado no Eufrates e Eufrates seca. Para poder a marcha dos reis do Oriente. Né? Aí reis do Oriente, como a gente falou até numa referência na gravação anterior, falaram da Atlântida. Na Atlântida, quando ela teve seu apogeu, você tinha o predomínio da raça que foi chegando do vermelho, as tonalidades e cores, mas chegando no amarelo, onde teve o apogeu em tecnologia e também onde teve os piores momentos, que destruiu tudo, guerras absurdas, aquela coisa toda. Onde você tinha aquela referência daquela tez do vermelho para o amarelo, que dominava, né? E que causou a briga com os outros, digamos assim, os outros povos do que se chama Atlântida, que era o mundo todo. Então, da onde saem esses amarelos? Esses amarelos, vermelho para amarelo, é o que a gente tem referência do quê? De orientais.
Tanto faz chineses, como japoneses, como coreanos, então aí você vê que já tem ali. E os reis do Oriente, praticamente quem é os reis do Oriente hoje? Os chineses. É. Então assim, quando os chineses marcharem sobre o Eufrates, se esconde debaixo da mesa, porque já era. Bom. Chinês aí é assim, essa referência marchou, e aí também você pode ter uma coligação também com os que têm bandeira vermelha, com relação a isso você pode ter Rússia, pode ter países árabes, pode ter um monte de coisa, tá, gente? Então tem essa referência, pode ser assim, já tá aí. Então eu tenho e justamente é 16, 17 e 18, um seguido do outro, que são somente as referências da besta, você tem as trombetas, aí vamos lá, que é o que às vezes eu falo. Quando você pega um capítulo do Apocalipse, você faz a redução teosófica. Que é? A redução teosófica no caso. 16 você faz 16 é 7. É o 7. E o 17 é 8. Aí você pega o capítulo 8, onde fala das trombetas, das taças, entendeu? Então você reduz e vê onde você vai. Você vai chegar justamente lá nas trombetas, quer ver aqui? Deixa eu ver se eu tinha marcado lá. Capítulo 16, ó, capítulo 8 que fala das trombetas, que também vai dar o 17. Então quando eu estou falando do quero dizer justamente isso, que é o que vai dar. E a besta que está sendo incomodada. Um interliga o outro, né? Um interliga o outro, então você tem que olhar essa referência lá. E uma outra referência também que tem é assim, você tem uma referência assim. Justamente aqui no capítulo 16, signo de Capricórnio. Capricórnio, ele tem uma relação muito grande com Câncer. Além de serem opostos, os signos, ele tem uma relação. Porque eram os domínios de dois planetários na época da Atlântida, Lua e Saturno. E é justamente ele que está aí, né, envolvendo. E o capítulo 8, que eu estou falando para vocês, ele se refere ao signo de Câncer. E o signo de Câncer, ele tem uma relação e uma referência também com Mercúrio direto. Como a mesma coisa, o signo de Libra tem uma referência muito grande com Vênus. Além de pertencer também, de ser de Vênus, né, Libra ser de um signo de Vênus, mas ele tem uma outra relação, que é com o planetário. Bom, então para você resumir então essa questão toda que a gente conversou aqui, então a gente pode apostar que agora, daqui para frente, então o bicho vai pegar. O bicho vai pegar, e como teve uma guerra na Atlântida e tudo é cíclico e tal, então vocês podem presumir sim. O Rio fala de secou, eu estou falando assim. Quando você fala de Apocalipse, você está falando numa coisa de intuição. Intuição é aqui, quando o João foi arrebatado em espírito. Se ele é arrebatado em espírito, é intuição, então é cumpra-se. Não é aquela possibilidade de ser, possibilidade que talvez aconteça ou não. Para mudar isso, precisava todo mundo no mundo todo. Eu estou incluindo todos os países e você vai ver que não tem. Porque tem muito país aí, tem muita gente de muito país que ele se acha o escolhido por Deus. Inclusive, o que você pode dizer, porque o pessoal está fazendo uma referência muito grande, de 23 de setembro com o Apocalipse 12 de João. Sim, esse 23 de setembro, que é aquela relação, é onde está no capítulo 12, tá? Que você fala do capítulo 12, mas ali é uma referência de queda dos anjos, que pode ter uma referência aqui de mudança, pode marcar o início da guerra agora ou pro ano que vem. Para mim, porque o que eu estou estudando, eu não sou nenhum vidente nem nada, não sou nenhum profeta. Para mim é 2018, porque eu estou usando a referência do tarô. Então, como é arcano 18, para mim é assim, esse ano cutuca-se, pro ano que vem tem a guerra. Que ela pode ser seguida, e também não significa que vai ser uma guerra só. Porque pode acontecer numa hora dessa, porque como vai usar assim? Vai usar poder atômico. Então é perigoso que esse poder atômico nem consiga, seja uma guerra até menor, porque a turma vai ver que pode cair uma ou duas bombinhas aqui, e depois ter guerras menores, que não precisa ser necessariamente a guerra, a Terceira Guerra Mundial, ou ali no Vale do Armagedon, mas pode ter outras que pode acontecer. Outras depois ou outras antes, pode acontecer menores. Agora se a gente tiver numa iminência de uma guerra, uma terceira guerra, seria uma grande hecatombe, porque a gente não está brincando mais de fusível, a gente está brincando com um armamento Exatamente, pesado, armamento que fere os mundos intraterrenos também. E né? como fere também essa parte espiritual, pode ser que tenha interferência. Inclusive, a gente tem notado
pelas histórias que a gente acompanhou até no congresso que a gente participou lá do Getaway, existe muito acobertamento de vários países a respeito disso. Acobertamento de naves, acobertamento do que o povo está, o pessoal dos intraterrenos ou os extras também, estão fazendo com relação a isso. Porque como afeta a parte espiritual, então o que vai Estão acontecer assim, atentos a isso, eles sempre estão atentos. E eles podem interferir. Pode até acontecer de muitas vezes você... Porque como para entrar no mundo, porque é assim, como eles não são de matéria física, eles se fazem ficar físicos, entram dentro da terra, saem da terra, entra dentro da água, entrar dentro da terra mesmo, como se não fosse nada, entrar e sair. Então eles podem se fazer presentes e ainda por cima mostrar ou soltar alguma coisa de uma tonalidade vermelha. Que aí é a intervenção deles direta, pode acontecer. Como pode acontecer de já estar sumindo, pode sumir de uma hora para outra e avião, jato... Aconteceu o que já acontecia há tempos atrás no Triângulo de Bermudas. E tem um outro pior lá em cima do Oriente que ninguém passa não, porque some mesmo. Né? Eu sei que tem também, a gente está brincando muito dessa coisa do poder e tal, de quem é mais poderoso nessa história toda, porque é briga de egos, né? Mas até a gente está vendo também sobre o CERN, que não se fala muito a respeito das famílias que estão proibidas de dizer o que está dando errado por lá. E assim, a coisa é séria. E está se promovendo também uma construção entre Brasil e Paraguai de um CERN aqui. E a coisa também fica séria. O que é esse CERN? É aquele aceleramento de partículas. Não se preocupa. Não. Sim, mas se preocupar por quê? Porque o que eles querem promover aqui, eles querem construir, tentar chegar e ajustar, para a gente ver como é que se faz um buraco negro. Não faz. Sim, mas aí... Não, sabe por que eu vou te falar? Aí entra na física quântica. Por que não se faz um buraco negro? Porque essa ciência, ele pode ter tudo no papel, pronto, para fazer um buraco negro. No papel funciona, mas na verdade não funciona, porque você tem algo a mais, aí entra em física quântica... Talvez até os seres aí não impeçam... Não, quem o próprio Melquisedeque. Ele é o próprio Melquisedeque impede isso, você então, não tem condições. Alguma coisa vai acontecer nesse trâmite todo aí para que impeçam de conhecer e chegar nesse resultado. Não chega. A ideia também está... Sim, a ideia, porque se você tiver essa história do buraco negro, o que o cara vai fazer? Ele vai fazer buraco negro. O buraco negro não é. O que é o buraco negro? Para você ter um buraco negro, você tem que sair uma estrela. Quando você sai uma estrela daqui, ela saiu daqui, ela sai de lá. Aí você fica o buraco negro. Por isso que ela suga tudo. Para voltar novamente, cada estrela que tem aí é um buraco negro. Cada sol que tem aí tem um buraco negro. Pode sim. Cada galáxia tem um buraco negro. Então aquilo para voltar tem que voltar. Porque é a contrapartida, né? Exato, é a contrapartida. Então você precisa disso. Então esse do CERN não me preocupa a partir do momento que tem isso. Porque senão já foi... É igual a viagem no tempo, gente. Essa história que eu vejo muito pessoal, fulano voltou pro passado, não tem. Você pode em consciência ir pro passado. Orlando, mas aí, desculpa de interromper, mas parece que já está sendo feita essa experiência de viagem no tempo, sim. Está sendo feito, essa experiência já está acontecendo com grandes evoluções. Mas até a gente ficou sabendo desse congresso. No congresso eles falaram isso, aí eu vou discordar totalmente. Se o cara vir falar pra mim, me provar, eu vou discordar totalmente. Por quê? Porque é o seguinte, você pode viajar no tempo com consciência, mas você não pode alterar. Não, isso é verdade. Porque então assim, mas eles estão falando viajar fisicamente, não. Você pode ir pro futuro, consciencialmente, com consciência, ir no futuro... E lá, no futuro, ver algo de lá e trazer para cá, adiantar alguma coisa. Sim. Bom, a gente tem essa brincadeira que eles fazem lá no De Volta para o Futuro, que é até o professor e o... porque imagina a situação. Mexeria com tudo, não é verdade? Sim. Não, mas isso está sendo feito. Esse experimento já está em altos graus já. Mas não tem como. Ele pode ir consciencialmente, de consciência, mas não vai interferir. Bom, eu não duvido da possibilidade. Não, fisicamente não. Fred, sabe por quê? Porque assim... Você tem a evolução para fazer, você tem uma lei rege maior que você tem que ter toda uma evolução. Se o cara fizer isso, ficar voltando para fazer, que evolução que você vai ter? É a mesma coisa que você chegar... Sim, mas aí deve ter algum princípio que eles devem
chegar e discutir essa questão. Na verdade a viagem no tempo não é a palavra, é teletransporte. Ah, não. Teletransporte, sim. Eu confundi a coisa. Mas sim. Eu que me enganei, tá certo. Teletransporte, sim, porque tem gente que fala que o pessoal faz viagem no tempo e tal, não. Teletransporte já é o quê? Já tá avançado. Eu confundi, Isso. eu tava pensando uma coisa e outra. Sim, porque o teletransporte, sim, porque aí sim, beleza. Só que também assim ainda, não podem liberar assim, não vai ainda chegar no âmago da coisa. Mas foi bom você tocar no tempo, porque tem a turma que confunde muito essa coisa com relação à viagem ao tempo. Porque o teletransporte, algumas pessoas podem até fazer uma relação. Mas a ideia seria deles é esse, porque assim, imagina a ideia do cara, se eu teletransportar daqui pra cá. Você desmoleculiza aqui e moleculiza lá. Por que eu não posso fazer isso no tempo? Então. Uma pesquisa pode... A ideia central dos caras é isso, mas só que aí pode ficar tranquilo que não acontece. Imagina se o cara fazer... Orlando, a gente tem pouco tempo para a gente encerrar esse bloco aqui, mas eu queria que você desse uma pincelada a respeito... Se não é a falha de Santo Andreas, se não é o vulcão, o mega vulcão adormecido, o Parque de Yellowstone, o que pode ser, então, de repente, uma catástrofe vindo para os Estados Unidos? Olha... A gente vai falar o seguinte, na verdade, são assim, é o que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que é um furacão atrás do outro. Teve o Harvey no Texas. Você falou de Madrid? Tem o novo. Então tem ali o Harvey no Texas, e os outros dois estão indo justamente numa situação que é ali que tem a falha de Nova Madrid. Então, eu queria que você falasse com o nosso amigo internato para a gente... Porque assim, você tem as duas falhas nos Estados Unidos. Você tem a falha de São Andrews, você tem a falha de São Andrews, que é lá na Califórnia. Foi bem onde o eclipse passou ali, na defesa do QX, né? Você tem a falha de São Andrews e você teve um terremoto na Guatemala ali. Ali embaixo, que afetou o México 8.2. Se tivesse sido em cima, lá não sei o que aconteceria, porque você tem a falha ali, de São Andrews. Só que essa falha de São Andrews está ali, mas você tem a falha da Nova Madrid, que ela pega mais estados e ela divide os Estados Unidos assim, ó. Os Estados Unidos está aqui. 3 partes. Ele divide aqui. E aí você tem São Andrews e pode dividir. Então você pode ter diferenças de terremotos. E justamente nessa parte da Flórida, ali que está subindo, que está indo os furacões. Mas na verdade foi aqui mesmo que a gente viu no mapa lá que a gente fez com o meu internet, está vendo também agora aí, que o Maldonado fez aquele círculo apontando, que dava como resultado o X aqui no centro. Aqui, sim, é aqui. Ó. É exatamente aí mesmo. Essa coisa, e os furacões estão indo para lá, porque nessa falha de Nova Madrid, lembrando de Nova, lembra New Orleans? Que teve um problema de Nova York e tal, ó, Babilônia, né? New York, Nova cidade. É novo está comprometido, New Orleans e agora Nova Madrid, que é essa falha, New Madrid, né? Então, justamente os caras foram colocar o nome de New Madrid. Então tá ali, essa falha já teve muito ali, ó, que é perto de Mississippi, aí então tem ali, Illinois, Indiana, Missouri, Arkansas, Kentucky, Tennessee e Mississippi. De 1811 a 1812 teve 4 os maiores terremotos da história dos Estados Unidos. Só que ali tem uma falha, gente. E os furacões estão parece que ali teve um que o próprio Harvey saiu, voltou, o outro, eles estão indo e estão voltando, estão indo para a categoria 5, 200 km por hora. 300 esse último aqui. Então, e aí é que é o detalhe. É a parte financeira que vai pegar. Então você tem a parte financeira do negócio. Os Estados Unidos vai se cair, que é o domínio dele financeiro. E aí, para você ter uma... Como é que você teve as outras 2 guerras? Quando faltou isso, gente. Dinheiro, vamos destruir para reconstruir. E são doidos para fazer isso. Não é só os Estados Unidos que estão sem dinheiro. Estados Unidos sem dinheiro, Rússia sem dinheiro. Brasil, então? Não, mas aí Brasil é outros 500. Estados Unidos, Rússia e Europa, lá alguns países potentes da Europa estão sem dinheiro. Tá todo mundo doidinho para uma guerra, mas eles não querem uma guerra atômica, eles querem uma guerra pequena para se vender armas. Bom. Aí para poder vender isso daí. Então você tem essas 2. E aí você pode ter mais um terremoto que vai atingir ali, que essa de New Madrid me preocupa, mas aí teve esse bendito terremoto agora ali perto do México, que eu falei, se tiver ali em cima, subindo um pouco lá para a costa, subindo perto ali da Califórnia, ali em cima, que pode dividir, né? Então também tem ali, gente. Então tem aquele pedacinho ali, ó, de novo, quer ver, ó? Tá ali, ó. Que vai pegar São Francisco, vai dividir. Então divide Los Angeles, então ali pode dividir, vai abrir, então pode se abrir em 3. Então os Estados Unidos pode ele se abrir em 3.
Então tá meio, tá ser... assim, tá complicado esse pedacinho. Então o que pode acontecer é isso daí. E não é só isso. E aí você tem um detalhe também do nosso amigo coreano. É que ele tá jogando as bombas lá, você sabe... Quer dizer, ainda não tá jogando, mas a ideia é começar... Não, mas ele explodiu uma bomba, ele fez o teste de uma bomba lá. Lá Na nos Coreia... Estados Unidos? Não, na Coreia do Norte, ele fez um teste na sim, primeira, mas ele bomba H. ele jogou no mar do Japão ali, perto do É, Japão. que teve, que ela fez, ele fez um teste lá. Tremor de magnitude 5.1. Lembrando que aquele lado também, você tem as placas tectônicas. Você tem uma placa lá, gente. Perto, você... Ó, primeiro, você tem um anel de fogo onde acontece vulcões. É. Então você está passando ali o Japão é puro vulcão. O cara vai lá também, você tem uma placa lá. Ó, essa aqui, ó. Então tem as placas lá. E essas placas que tem lá, ele tá jogando lá mesmo. Você acha que é 5.1, o cara tá fazendo debaixo da terra. Será que isso não pode mexer nas placas? Pois é, claro. Ele tá fazendo o teste e de repente ele pode acelerar alguma coisa que tem. Então se ele acelerar a questão da placa, o que vai acontecer? Pode ativar vulcões, pode ativar a placa e essa placa fazer... Tudo ao mesmo tempo, porque se tem uma explosão solar, isso já potencializa naturalmente. Ainda ele incentiva dessa forma, e os Estados Unidos com certeza vai contrapartir, né, em cima disso também. Então você fica um war em tempo real, onde todo mundo joga, mesmo quem não quer participar, né? E aí você deve justamente o anel de fogo, que você dá uma olhada no anel de fogo, que ele percorre tudo. É como se fosse o próprio dragão, sobe tudo, vai para o oriente, tudo, e percorre ali. Então olha, é uma área que tem. Nós temos, pra gente, o perigoso aqui, pro Brasil, alguma coisa nisso, que tá medo, porque o que aconteceu? A área que pegou o bendito eclipse, né? Você pegou uma área do norte e nordeste, e também atravessou os Estados Unidos de fora a fora, que justamente passou pelas essas duas falhas, né? Falha de Nova Madrid e de San Andreas. Passou ali. E também tem um probleminha aqui. Você vê o nordeste aqui do Brasil, que a gente teve 2 probleminhas com água, né? Sim, lembrando, lá vem das trombetas e das taças. Você teve 2 probleminhas com água. Inclusive corre sério risco de ficar sem mesmo, né? Porque... Então, e aí você teve lá 2 barcos. Se você traçar uma linha, você vê uma linha. Você teve 2 barcos ali que teve um probleminha. Aí vem aqui, logo em São Paulo, engavetou os carros, fogo. Então assim é o seguinte, toda vez que tem um cataclismo muito grande, e ali nessa parte do Apocalipse, sempre é essa parte de água e fogo. Então é água e fogo. Você fala dos 32 carros que bateram aqui na rodovia. Bateu do nada, neblina, tal, é assim, porque muitas das coisas que acontecem daqui, isso acaba subindo. Então assim, tudo que estava nesse período, você pode ver que não aconteceu nada de bom. Todo esse trecho esse ano todo tá sido assim, né? Esse ano todo. Então agora tá tendo esses problemas. Amanhã, como é 11 de setembro, vamos ver o que pode acontecer no mundo. Uma coisa que eu tô achando interessante, fora aqueles problemas de atentados na Europa, o que está acontecendo na Europa? Fisicamente. Pois eu não estou acompanhando, não. Nada. Fora, vocês lembram, na China teve problema com água também. China e Índia. Você fala de falta de água? Não, excesso. Não foi noticiado, inclusive. Não foi noticiado. Muito pouco, mas China e Índia também. Olha o que eu estou falando para vocês. É na costa lá, gente. Então, aonde que passou isso, assim, é a água, as trombetas, aqui, a questão das trombetas que a gente está falando, com a parte de água na terra, e assim, para contaminar também. Não, e a água, inclusive, ela tem caído com os furacões, não são só furacões, eles trazem enchente para onde passam. E assim, tá uma calmaria muito grande na Europa. Então é bom a gente ficar de olho. Primeiro, lugares onde tem 7 colinas. Roma. Por quê? Tem que ficar atento. Porque onde tem 7 colinas, pode ter problema, vai ter terremoto. Ah, é? 7 colinas. Onde mais? Roma praticamente some do mapa. Ali o Vaticano... Tá pro saco mesmo? E o pessoal também tá falando sobre o Japão desaparecer do mapa. Tudo é pequena, né? O Japão, a Filipina... Filipina corre mais... Eu acho que até a Filipina corre mais risco do que o Japão. Porque assim, o Japão... Em que tempo? Em que tem curto espaço de tempo? Pode ser. Vamos ver agora o que vai acontecer daqui pra frente. Daqui pra frente, a gente até 2020... É barra pesada. Coisa feia mesmo. É coisa feia. Até 2020, então nós temos esses anos. Cada ano que a gente passar, cada ano que passar sem guerra,
é melhor. Cada ano que passar sem guerra é melhor. Porque muitas das coisas era para estar mais ou menos em 2013 que podia acontecer, mas foi empurrado com a barriga. Vamos fazer umas contas? 2012 não teve o filme lá da catástrofe? Que todo mundo pensava, esperava que fosse 2012. Do calendário Maia. Vamos pro número 7. Empurra com a barriga 2012. Através do 7. 2019. Quem é que tem uma informação referente a coisas e profecias que tudo andou circulando muito na internet, falando de Chico Xavier? Que ano? 2019. Se eu usar o número 7 de 2012 e empurrar mais um tempo, eu tenho o quê? 2019. Até fala acho que no documentário que se a humanidade não tiver guerras até lá, né? Ela está meio que salva do que vem pela frente, não é isso? E vai até chegar 2020, é os cálculos. E 2020 eu tenho exatamente quem? 2020. Até por uma questão de lógica. Se você pensa pela lógica, a gente está vivendo num conflito agora de interesses, de ego, por simplesmente de ego mesmo, né? E onde os brinquedos agora ficaram muito caros, em todos os sentidos. O estrago é muito grande. Então qualquer coisinha que se fizer, agora o estrago é violento, não é mais como a Segunda Guerra Mundial, que você podia pegar ali e tal, e destruir cidades. Hoje você destrói o continente inteiro. Você destrói o continente todo. Então o que acontece? Você tem aí, né, nessa parte, então você pode ter as Filipinas que tem outros fatores também. Como na Filipina também tem um outro fator aí digamos, de religião também. A gente não tem nenhuma placa aqui. Na verdade nós estamos em cima de uma placa mesmo, assim. Tanto o Brasil como a África, ele está em cima de uma placa, não está na proximidade, assim, de efeito dela. Tá? Mas a gente não está livre de muita coisa com relação aqui ao Chile. E tem até um cara aí, que é o Carlinhos, chamado Carlinhos Vidente. O Carlinhos, ele andou acertando muito. E aí o pessoal fala, mas não sei o que errou. Gente, assim, quanto mais simples a pessoa, mais fácil ela tem, porque ela tem a coisa do timo liberado. Mas ele diz que o São Paulo, por exemplo, vai sofrer essas catástrofes também, né? O São Paulo ele até falou do questão de terremoto. Por isso que eu tô falando, é provável que sim. Por quê? O que é que está acontecendo? Vamos lá. O que está acontecendo no Brasil não era para acontecer. Mas por que está acontecendo? Porque foi o descuido, né? Porque o Brasil entrou na mesma vibe de fazer coisa errada. O povo fez coisa errada. Que tá fazendo. E o povo está fazendo. O que eu estou falando é de consciência. O povo está se deixando levar. O povo não está. Porque existe uma coisa muito assim. Como é que... Vamos lá. Eu sou o mal. Como é que eu vou fazer? Eu jogo apatia no povo. Então eu jogo assim no arquétipo universal, ou lá no astral, eu jogo apatia. Depois que eu joguei apatia lá em cima, eu jogo apatia, você pode jogar como uma coisa, como pólvora. Então eu vou jogando. Aí eu pego um fósforo e risco. O que acontece para fazer o povo agir como um grupo? O que o ser humano tem que entender é que o ser humano é um alvo individual. Só que o ser humano, ele age como alma grupo. Se todo mundo andar de preto, vai todo mundo andar de preto, vai todo mundo escutar a mesma música, que nem assim. Todo mundo gosta, né? Todo mundo vai para um lado só de música. Você vê às vezes que é a tendência. Então agora a tendência é sertanejo com mulher. Tá estourando. Sertanejo como? Mulher, cantando. Daqui a pouco sertanejo, daqui a pouco é funk, daqui a pouco é tal. Só que assim, o povo vai e faz toda uma linha, que eu digo assim, uma linha de vivência, acaba sendo assim, como é que eu posso dizer? Um estilo de vida. Vira uma coisa, fica viral. Fica viral e vira um estilo. Não é como era antigamente, que todo mundo gostava de samba, de rock e tal, mas não era um estilo de vida. Hoje em dia o cara transforma todo um estilo de vida. Então o cara tem hoje em dia tá pior, porque assim, hoje em dia as pessoas não têm consciência do grau ou do problema que se vive naquela situação. Por exemplo, você pega o funk, não precisa falar sobre as consequências terríveis que tem dentro da atmosfera do funk, né? Isso cada um ouve o que quiser, mas a atmosfera do funk proporciona N problemas. Inclusive quem está proporcionando aquilo, né? Se não forem os grandes traficantes, né? Que promovem os bailes funks, né? Eles têm toda aquela... E como a gente está falando de Apocalipse, aí é que está o detalhe, que a gente até falou no programa anterior. É assim, você tem a besta da terra e a besta do mar. A besta da terra vai fazer. E a besta, sabe onde a besta está? Já está fazendo. A besta está na internet. Por que a besta está na internet? Porque é lá. Porque é lá que ela vai conseguir pegar
E pega milhões e milhões. Pega milhões. Então você vê muita besteira sendo veiculada, muita besteira sendo colocada. Não, tem gente que perde o seu tempo para fazer notícia falsa e pôr na internet. Que coisa mais besta que essa? Que coisa... Sim. Então você vê que a pessoa coloca. E aí outro vai lá e, pô, vou replicar. Então aí o imbecil fica do outro lado, olha, já tem não sei quantas mil acessos, olha, pessoal já... Sim, você vê site que às vezes você vê alguma coisa que o cara coloca uma notícia idiota que você lê, não tá nem a metade, muito mal escrito às vezes, bem só pro cara ter curtida. Então o cara faz, diz que teve aí, não fiquei sabendo, diz que teve um youtuber aí que diz que invadiram a casa dele, diz que fez uma simulação de algo que diz que não é verdade. Não sei se é isso, porque eu também não me ligo muito se foi verdade ou não. Então, mas assim, mas uns falam que aí fica aquela coisa. E fica aquelas coisas idiotas. O cara pega assim, como gente comentando, teve gente que ficou comentando de sistema político do que é bom, lá da Venezuela que a gente viu que lá não tá bom, não tá nada bom. E quem está fazendo isso? Quem está fazendo isso é a besta que faz isso na cabeça da turma. E influencia. Porque antigamente todo mundo tinha seu gosto musical, seu gosto de roupa, mas não era o estilo. Parece que isso é neutralizado, como eu falei, né? Parece que a pessoa que apaga as luzes do bom senso de cada um aqui, de muita gente, na verdade. E vocês vão trabalhar por osmose. Então você pega a osmose desse, que pega desse, pega desse. Sim. E fica um grupo animal. Exato. Aí você chegou no ponto alma grupo. Então o que está acontecendo? A besta quer que todo mundo haja... E o que alma grupo é alma animal. Você tem mineral, vegetal, animal e hominal. Quando você age como alma grupo, você está decaindo, você está regredindo. Então você está indo para o animal. E isso é contrário às leis universais, é contrário, você não pode regredir. Tanto que coisa que a gente comentou de guerras, como Napoleão e Hitler, só perderam a guerra porque eles voltaram do itinerário de O, que você tem que fazer evolução e descer. Então eles voltaram, eles fizeram o erro disso. Eu não vou nem citar porque é perigoso citar uma coisa que seria o ideal para o cara fazer para dominar o mundo todo. Eu não vou nem falar. Porque assim, seria o ideal para fazer para dominar o mundo todo. Tá? Então o que acontece? Nesse itinerário o cara voltou, então perdeu. E entrou o ego. Napoleão foi ego. Não, o Hitler também, né? Também era. Mas só que o do Hitler ele extrapolou. Também era. Ele extrapolou aquilo, tudo, achou um culpado. Então, viu gente, cuidado com essa mania de achar culpado. Culpado de tudo que acontece no mundo, culpado é a gente. Culpado do problema que você tem na vida é você. Culpado, o que está acontecendo é por escolha. Você pode ter escolhido bem ou mal. Se você tem uma profissão que você tem sucesso, você fez uma boa escolha. Se teve o contrário, você fez uma má escolha. Ah, é culpa minha? Pô, então você tem que ir testando. Só que é pior quem não testa do que quem deixa de testar. Então assim, a pessoa fala, eu vou viver assim, eu vou fazer meu retiro, vou viver isolado do mundo, não vou me conspurcar. Cai do cavalo porque o Fred aqui, com toda a porrada que ele dá, com tudo que ele faz de erro, ele tem mais ganho de consciência do outro que não fez. Então tem que tomar muito bem essas leis. Então você tem isso daí. E essa coisa com o coreano, sim, pode ser, tem sim a Terceira Guerra Mundial, porque está ali no Apocalipse. A Batalha de Armagedon que vai acontecer lá. Está sendo conclamado e tá. E está tudo evidentemente falando para isso. Como é tudo cíclico, aconteceu isso na Atlântida. Olha, a origem disso. Vamos supor que ninguém acredite em nada do que foi dito e nada do que a gente colocou. Mas vamos supor que vamos usar pela simples lógica do que está acontecendo. Pega por um lado os climas, né? O clima cada vez mais intenso, tanto mais frio quanto mais calor, quanto mais vento, quanto mais tempestade, vai tudo intensificando. Você pega por cá, você pega as duas potências, né? A Coreia e os Estados Unidos ali, naquela briga de fogo, acontecendo ao mesmo tempo. Isso já é perigoso por si só. Sim. Aí você tem todos os intempéries que ajudam nisso. Você tem a explosão solar, que potencializa um monte de coisa. Então tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo e são todas as trombetas e as taças. E não são coisas esotéricas. E um detalhe. Não são coisas cristãs, são coisas físicas. Físicas. Vamos lá, vamos falar pelo lado assim, vamos falar pelo lado físico. Lado físico que eu digo financeiro. Para acontecer uma guerra. O que aconteceu cruzadas, teve um outro fundo espiritual, mas não tem assim, mas cruzadas também, que precisava, a Europa estava muito cheia, precisava se matar a gente para ter aquela coisa. Cruzadas, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial e agora a terceira. Fator financeiro. Você não tem mais aonde tirar.
porque já está tudo fazendo, então você tem que tirar alguma construção, você tem que construir de novo. Então, fator financeiro vai gerar isso. E ninguém tem dinheiro. E agora os Estados Unidos estão mais sem dinheiro. Já são bilhões lá no Texas, e o Texas foi atacado porque é próspero. Bom, esse foi um dos motivos, que foi porque você viu lá, eles falaram, é um dos estados mais prósperos que tem, porque tem petróleo lá. Por causa disso, né? Tá? Lembrando, petróleo, no Arcano 18, você tem. No Arcano 18, você tem uma lagosta saindo de um lugar escuro. O que é aquilo? Petróleo. Onde tem petróleo nos Estados Unidos? Texas, né? Então, você viu que já está rolando por lá. E tem outra coisa muito grave também, que a gente o planeta já deixou de comportar há muito tempo. E a gente está crescendo cada vez mais exponencialmente, que é 7 bilhões de cacetada de pessoas aqui. Sim. Quer dizer, o mundo não tem alimentação para todo mundo. Não tem alimentação, e isso tem que ser mudado de alguma forma tal. É aquilo que fala, conforme foi morrendo agora as pessoas, quando vem aquilo que você falou do tucuísmo, foi de 1 para 7, agora de 7 para 1. Encarnar de novo, né? Vai, agora de 7 para 1. E isso dos Estados Unidos é grana. Gente, os Estados Unidos, o principal dele que vai ser atacado é grana. Os Estados Unidos vai ficar sem dinheiro, porque vai ser bilhões aqui agora, um furacão atrás do outro. Não é normal. Isso já... Putz. E ali agora vamos esperar assim, vamos falar da Europa. A Europa tem um probleminha. A Europa tem um bendito lá, a Islândia lá em cima, que tem um vulcão lá em cima. A Islândia é um puro vulcão. Como o Japão também é aquelas ilhas tudo vulcânicas. Mas a Islândia é lá da Europa. Se lá fizer aquele vulcão explodir, você arrasa com a Europa. Então, e outra coisa... Não sobra nada. Nada impede de um vulcão acordar outros também. Sim, você pode, porque você tem todo aquele efeito que a gente está falando aí do anel de fogo. Eu não sei lá embaixo, sem ter ligado lá embaixo que eu estou falando, não é lá embaixo 10 metros. Estou falando lá embaixo mesmo, interligado. Porque o que você tem? Você tem ali, tem aquilo tudo, porque tudo foi convulsionado, certo? A Terra na Atlântida foi convulsionada. Você separou a África do continente africano do continente da América do Sul, aqui você separou. Então ali você tem lugares que eram terra e eram água. Você vai encontrar, tem montanhas que o cara vai e o cara encontra conchinha. Pois é. Que foi fundo de mar. Pô, você foi fundo de mar, gente? Pelo amor de Deus. Então você vê o que é convulsionado isso. Então lá embaixo as placas se movimentam. Sim, e quem movimenta isso, quem vai fazer isso, é um poder muito maior. E agora com essa coisa que a gente falou assim, quando você tem uma mudança de subraça, você tem raça mãe e subraça. Raça mãe, que são todas, no programa anterior a gente fez, né, na gravação anterior, tá lá explicado direitinho, mas você tem a subraça. Nós tivemos uma mudança de subraça. Então é 1/7 do poder. Tudo que está no Apocalipse, tudo que foi falado, é 1/7 do poder. Então pode ser que não tenha o grande terremoto que convulsione o mundo todo, para chegar ao ponto de você mexer o mundo todo. Isso não. E outra, aquilo que vocês fizeram, a gravação que você fez com o Maldonado, que tem lá, é visível no hemisfério norte. Então. Já está falando, é do hemisfério norte para cima. Então, do hemisfério norte para cima, vai acontecer coisa que vocês não têm ideia do que vai acontecer para frente. Aí a turma, mas não, tem muita gente que fala que isso que foi dado, o Apocalipse é só da era de Aquários, desculpa, da época de peixes, não. Porque quando está lá, arrebatado aos céus, né, que João foi arrebatado e Jesus fala para ele, conversa e está lá com aquela imagem toda dele de luz, ele fala, eu sou alfa e sou ômega, sou o início e sou o fim. Ele já deu o comprimento do negócio, o início e o fim do quê? De todo o tempo que a gente tem na Terra, que é um dia de Brahma, 4 bilhões 320 milhões de anos. Nós estamos com 1 bilhão 960 e pouco. Falta mais 2 bilhões e 350 milhões de anos. Então, mas aí eu vejo o seguinte, isso de acordo com a teosofia. Se a gente pensar pela lógica hoje, a gente corre o risco de ser exterminado do planeta. Não. Sim. Se viver uma terceira guerra mundial, sim, claro. Não, se você chegar assim ao ponto... A espécie humana corre risco, claro. Assim, se você aí, falar... Então, aí o que acontece? Se a gente correr esse risco, a gente tem agora o quê? Esperando de fora uma ajuda. Talvez a intervenção intraterrena. O que pode ser, porque assim, você vai ter uma intervenção, por isso que eu tô falando, por isso que não corre risco de. Sim. Porque se chegar ao nível que os caras falar, eu vou dizer, porque o cara falar, eu vou destruir tudo, porque o cara falou, eu vou destruir tudo, porque o coreano lá, imagina você, uma criança que desde pequena foi criada para dizer que ele é Deus, ele é um Deus vivo.
Não tem noção de nada do mundo, só tem noção do país dele. E nem do ridículo do cabelo dele, não tem noção. Não, ele não tem noção de nada. E tanto que ele assim, ele pode chegar, se alguém chegar, ele não gostou de alguém, ele falou, mata. Mata. Ninguém vai dizer que ele está errado, gente, ele nunca. Então ele não teve decepção na vida que forma o caráter. Então, para um cara daquele, ele vai achar que ele acha que é Deus, ele acha que ele vai ficar, que ele é indestrutível, e todo o país dele vai ficar livre. Que fizeram ele acreditar isso. Então, para ele jogar uma bomba... Não é nada difícil. E aí você pega do outro lado, mesmo que o outro lado vão pôr um americano, pega outro mais... O cara jogar uma bomba, meu amiguinho, não é. E você tem problemas também lá em cima também. Os Estados Unidos estão começando a cutucar lá também 2 países que não pode, que tem bomba atômica. Quem que é? Índia e o do outro lado dele... O Irã? Não, do lado que vive brigando com a Índia. É Índia e Paquistão. Já começou a se meter lá, querer montar base lá perto. Pô. Então, cara, um outro sem noção. Trump é outro sem noção. Eu não tô dizendo alguma coisa. Eu não tô dizendo algumas coisas que todo mundo fala que ele fez errado, ele tá tomando medida certa. Ponto. Tá fazendo certo, ele tá se prevenindo, porque tem negócio aí. Só que ele é um cara sem noção naquilo, não tem muita noção. Para apertar um botão para ele é fácil. Garanto que muita coisa que eles vão abrir. Então, tem umas atitudes do Trump que geram muita polêmica até na própria internet, né? Porque, por exemplo, falam, ele parece ser uma pessoa muito mais emotiva, muito mais guerreira, né? Que gosta de brigar, de guerra, do que sensata e conciliadora. Até porque ele quebrou todo aquele elo de ligação que existia entre os Estados Unidos e a Coreia, como no sentido de dar incentivo para ficar como tá, não começar a mexer, a brigar ali com aquele pessoal para não encrespar mesmo, né? Mas porque você então... tem os senhores da guerra, você tem os caras que estão de acordo. Você tem os caras que estão de acordo. Opa! Sai de que não pertence. Você tem os caras que estão de acordo com a besta. Sim. E aí eu tô colocando aí um monte de gente, um monte de presidente de país. Olha, se a Rússia pensasse diferente, né? Se o americano pensasse diferente, se o inglês pensasse diferente, se o francês pensasse diferente, e o alemão pensasse diferente, tô colocando 5. Se esses 5 pensassem diferente com o que de se meter onde não deve, sempre foram de se meter onde não deve, o mundo seria totalmente outro. Mas, infelizmente, eles se meteram Se meteram muito, muito, muito. Porque, assim, o Brasil aqui, quando teve a época lá em 64, o Brasil aqui em 64 teve um dedinho dos Estados Unidos que ajudou pro negócio tal, da ditadura e tal. Porque a turma que tinha com relação, que digamos até de mudar para ser comunismo, era muito pequena. Mas por que ele se meteu o bedelho, cutucou para que tinha isso, para que... Porque o Brasil estava crescendo, gente. Então, vamos afetar esse ponto. Então, ele já tem o karma disso, porque é evitar a evolução. E aí é onde volta que você falou da Ku Klux Klan. Cadê você falou? Ku Klux Klan e monopólio. Ku Klux Klan, monopólio e máfia. Isso é o mal do mundo. A máfia veio aonde? Da Sicília. Lá na Sicília, naquele vulcão lá, tem vulcão daquele lado lá, aquele vulcão joga mal pro mundo. E aí você tem toda na parte da mitologia a briga de Zeus, quando Zeus tomou o poder, onde foi e vai ver lá onde ele andou e enterrou o outro lá, foi dentro do vulcão lá. Então vem do mal do mundo, vem de lá. Então você tem lá a máfia, todas as máfias, aí você inclui todas as máfias. Aí depois você tem a Ku Klux Klan também, isso é monopólio. Quem que eles atacaram? Eles atacaram quando foi para lá, que era para estar fundando o seu país do futuro, para ajudar o mundo todo. A própria HPB foi para lá e eles atacaram ela. Foi a monopólio. Então eles tentaram fazer o mesmo aqui, mas não conseguiram. Mas você vê que tem coisas, esses caras estão junto com o mal, estão de acordo. Então tem muita influência. E agora é o que vai acontecer. E provavelmente sim, porcentagem de chance de ter uma guerra e ter outras menores, pode até ter outras menores, se esse programa vai ficar, com certeza vai ter outras menores, que pode ser assim, em partes do mundo. Porque essa coisa aqui também lá do venezuelano, pode surgir uma guerra ali. Eu não gostei quando o Trump falou até só que ele não pode mexer, ele não vai, porque assim, tem que ficar bem entendido com esse negócio que ele não vai poder mexer não. Aqui assim é o seguinte, você pode ter certeza que se for vir para mexer para cá,
Hemisfério norte para baixo vai ter problema. Bom, isso aí é uma coisa que Vai ter cabe a problema. cada um resolver, né? Porque a gente espera que não mesmo, né? Vai ter assim, deixa resolver e tal. Então eu tô achando muito quieto, o que tá me preocupando muito quieto essa parte da Europa que não tá acontecendo nada, assim, não é que tá acontecendo, não, tá acontecendo dessa parte parte física, de furacão, meteoro, isso das trombetas, então não tá acontecendo lá, e a gente sabe que tem um karma lá para acontecer, da Europa. Então pode ser que aconteça algo de uma hora para outra, gente. Pode ser que amanhã mesmo aconteça alguma coisa, ou dia 23. Pode ser que aconteça alguma coisa, todo mundo esperando, porque tá todo mundo em cima dos Estados Unidos, porque lá já começou. E lá vai ser realmente com essa parte financeira. Lá talvez seja assim o olho do furacão nesse É sentido. o olho do furacão nesse sentido. Tá passando lá, esse furacão acho que chegou hoje de manhã lá, o Irma, né? Não, chegou acho que já anteontem, mas já tá assim, tem a família toda, como eu falei, tem o José esperando. Então assim, então tá arrasando tá tudo, um atrás cara. do outro, realmente. Um atrás do outro, então vamos ver se assim que passou a eclipse, a coisa começou a descambar para lá. Que foi aonde que passou exatamente, eu não faço, que é onde a gente tem. E o que me preocupa aqui pro Brasil, pra parte do Nordeste, é ali onde tem o vulcão ali nas Ilhas Canárias. Então, a gente viu o Ives, acho que Juan Rodrigues, falando um aposentado da NASA, até saiu esse vídeo na internet, né, quem quiser procurar. Ele fala muito sobre os efeitos climáticos assomados com a explosão solar de julho a setembro deste ano, que vão ser como nunca foram vistos. Então, quer dizer, um aposentado da NASA querendo alertar os dirigentes de todos os países com relação a esses efeitos que a gente está conversando aqui que podem estar... E esse das Ilhas Canárias, se você tiver a explosão desse fogão, que esse fogão é marítimo, né? Tá lá de baixo. Então ele faz assim, e há pouco tempo atrás ele andou dando o ar da graça, a turma com um bote e a água fervilhando lá. Se ele fizer assim, bum, Fred, se ele der aquela pancada pra cima e fizer bum, amiguinho, o Nordeste pegando ali, dali aonde você viu lá que teve o desastre com o barco, parece que marcou dali e o outro lá do Pará. Aquele a parte toda pode ir. E assim, você tem pessoa que tem. O cara não vai ter tempo. Se tiver assim, olha, gente, se for assim, se tiver fala assim, ó, Ilha Canárias, estourou o vulcão. Não vai achar que é piada quando os caras falam perigo de tsunami, cara, desculpa, corre. Corre pro interior do Brasil. Você tá aqui, vem pro centro, sentido Brasília, sabe? Assim, Brasília, Nordeste ali, Palmas, Tocantins, vai pra lá. Brasília podia ser lá no começo do país, né? Podia. Qualquer tsunami já engoliria todo mundo. Já engoliria ali, mas vai fazer o quê? Vai ser implodido de outro jeito. Então ali você pode ter uma coisa que vem pra lá. Então a turma tem que vir, porque vai ter o quê? Em média de 700, 800 km por hora. Então o cara tem 8 horas. Tem 8 horas para queimar o chão, mas eu digo queimar o chão assim, não vai pensando que então, se tiver. Lá tem 8 horas, você tem 2 minutos para a gente finalizar esse bloco aqui. Tá, então é o seguinte, das Ilhas Canárias só que me preocupa, exatamente onde parece que marcou, que foi o efeito do eclipse marcou ali Salvador, que seria de Salvador até aquela parte do Nordeste. Bom, então tá, a gente chegou a finalizar, a gente deu bastantes aspectos, fizemos bastantes conjecturas aí, né, analogias e tudo mais. Eu acho que ficou assim, rico de informação e também vamos torcer para que nada disso de verdade possa vir à tona, porque como a gente conversou aqui, o apocalipse é uma coisa atemporal, né? Pode ser que mais para frente isso possa ocorrer, mas agora não, mas se a gente precisa passar por isso, por uma evolução de espécie, consciencial inclusive, né? Que seja, né? Mas vamos pegar exatamente a essa consciência de luz, essa consciência de um plano superior, porque é eles que nos protege, é eles que nos envolve e que nos faz trilhar para frente. Quer dizer mais alguma coisa, Orlando? Porque é exatamente isso assim, gente. Assim, para vocês entenderem, pra gente chegar até aquele ponto, vê a outra gravação, para vocês entenderem, porque eu vou ali de forma em forma explicando, para vocês verem, para chegar onde que foi que cheguei nessa conclusão aí. As chaves que tem, os arcanos, junto com o tarô, para poder chegar até aí, tá? Porque a partir de agora o negócio vai ter assim, tem que mudar. Então tudo está expurgando aqui no Brasil, está expurgando fora, então tudo vai ser expurgado, tudo vai ser. Então não adianta ninguém querer esconder que não vai conseguir mais não.
Não tem mais como. Quando esconder aqui, vai aparecer. Nem que tenha que ser, digamos assim, materializado algo. O cara vai pegar isso daí. Tá? Tá. Então vejam o outro também, o outro programa, que vocês vão dar outra gravação, que vocês vão ter uma boa ideia. E por aí já vem. Fizemos um bom material aqui de tanta coisa que o Orlando trouxe pra gente. Bom, Orlando, então a gente vai deixar aqui embaixo o teu contato, né? Ok. O teu e-mail para o pessoal depois quiser fazer contato com você. E embaixo desses vídeos todos aqui, vocês podem fazer os comentários, podem fazer perguntas para o Orlando. O Orlando vai respondendo na medida do possível aí das informações que ele tem. Bom, Orlando, obrigado pela sua participação com a gente aqui, viu? Obrigado mesmo. E eu convido vocês então a ficarem com a gente no próximo Tocando Oculto, que tem muita coisa boa pela frente. Viu, gente? Então convido vocês a ficarem e obrigado por estarem com a gente mais uma vez.